Estão falando sobre decifrar a mente, né? Mas sobre entender a cabeça do seu cliente ideal. Por que isso é importante, Érico, dentro do mercado digital? Como que entender as pessoas ajuda, de alguma forma, as pessoas a crescer o negócio no digital? Não faz sentido, assim. Eu acho que eu tô subestimando, se eu responder essa, eu tô subestimando a inteligência da audiência. Porque, às vezes, eu já vi muitas vezes as pessoas falar pra você: ah, Érico, eu não tenho dinheiro pra comprar a forma. E aí você vai e você percebe que não é dinheiro. Como que você decifra o que tá por trás das pessoas, que faz elas parar? Como é que você vai indo a fundo de entender o avatar? Eu acho que como é que eu decifro as objeções? Isso, pode ser. É uma boa. Como é que decifra o que ele quer também? Isso. Cara, passo número 1, ter contato com o cara, conversar com o cara. E eu acho que tem alguns passos pra você fazer isso. Sejam muito bem-vindos ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer aprender a usar a internet para ganhar dinheiro. Mais especificamente, fazer um 6 em 7, que significa 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Lorival. Eu sou Thiago Batista. Você não fala nem mais seu sobrenome? Eu tô tentando sair de alguma forma aqui, mas não deu certo de novo agora. Ai, cara, tem que ter sobrenome, cara, pô. Lorival Júnior. É que Júnior não é um bom sobrenome. Parece que você é um cara Júnior, né? Mas não tem um outro sobrenome melhor que Júnior pra colocar? Cara, Qual é o nome qual que é o completo, próximo? Tem o Pereira, Lorival Pereira. Aí os caras falam, cagou na bananeira. Aí não rola. Lorival Jesus é o próximo. Também não sou nenhum santo. Ei, cara, sei lá, arruma uns, tipo assim, tipo Leandro Leonardo. Eles não chamam Leandro Leonardo. Galera, manda no chat aí o que eu posso usar de sobrenome e vamos acertar as sugestões para a próxima Geralmente abertura. um Lorival com L, Lorival Lorenzo. O grande Laurie. Tipo, mas enfim, dever de casa, né? Eu sou Érico Rocha. E o tema de hoje é o caminho para decifrar a mente das pessoas e conquistar o sucesso no mercado digital. Érico Rocha, quero ver como é que tu vai sair dessa agora. Estão falando sobre decifrar a mente, né? Mas sobre entender a cabeça do seu cliente ideal. Por que isso é importante, Érico, dentro do mercado digital? Como que entender as pessoas ajuda, de alguma forma, as pessoas a crescer o negócio no digital? Tô pensando como é que eu respondo essa. Eu sabia. Porque parece tão óbvio, né? Não vou Será? entender, não. Assim, vamos pensar do contrário. Vamos pensar se eu não entendo nada. Por que eu vou entender alguém? É comum, vamos supor. Pô. É óbvio que eu vou querer entender. Por quê? Eu poderia entender meu produto. Às vezes o expert só quer saber do próprio produto e não quer pensar muito, pra quem mas que se eu é. chegar e fizer uma pergunta assim, você não quer entender a cabeça do seu cliente, não? Ele vai falar que sim? Eu não sei, não. Assim, qual foi a pergunta mesmo? Como o caminho pra gente decifrar a mente das pessoas? Como que você faz pra entender o que as pessoas pensam de fato? Não, essa foi a pergunta. Como entender o que as pessoas pensam de fato? Isso. Por que é importante decifrar a mente das pessoas? Por que é importante? Então, tá bom. Eu acho que foi. Por que é importante decifrar a mente das pessoas, Lorival? Por que é importante, Érico? Por que é importante, Thiago? Ai, cara, se eu decifro a mente das pessoas, é muito óbvio pra mim. Eu não sei se eu consigo entrar nessa, não. Vamos tentar. Não, pra mim... Parece muito topo de funil. Então, você acha que a galera Você acha que a galera que tá escutando a gente não vai entender por que Você acha que eles... Não é importante decifrar a mente das pessoas, não é importante saber o que elas querem, o que elas... Não faz sentido, assim. Eu acho que eu tô subestimando, se eu responder essa, eu tô subestimando a inteligência da audiência. E assim... Eu acho. É não sobre entender na imensidão que a gente quer falar aqui sobre como é que decifra a mente das pessoas. Então, primeiro, só para dar uma alinhada. Sim. Para mim, responder para mim, por que é importante eu entender? Nem sempre foi importante para você entender a cabeça do seu cliente ou das pessoas que você quer vender? Nem sempre foi óbvio para mim que eu tinha que entender a cabeça deles. Conta como é que foi, então. Quando eu comecei um aplicativo, que eu ensinava... Era um aplicativo que eu não ensinava nada. Eu conectava donos de casa de shows com músicos. Era uma parada que era uma ideia que eu achava que era massa. Por quê? Você entendeu a cabeça do seu cara. Porque você sabia que dono de show, casa de show, precisava de músico e músico precisava de casa de show. Só que ele precisava ainda mais de pessoas no show do que um jeito de conectar uns aos outros.
Ele achava que tinha... Eu fui pela minha ideia. E eu fui pela dificuldade que eu tive. Pra mim era difícil fechar shows. Pra você era difícil fechar show. É. E aí, pra muita gente é difícil fechar músico. É. Só que pro meu avatar, pro cara, ele é menos difícil pra ele fechar música. É mais difícil pra ele levar a gente pro show que ele tá fazendo. Então, eu não entendi a cabeça do meu avatar. Eu fui pela ideia da coisa. Você achava que tinha entendido. Achava que tinha entendido. E aí, é sobre ir a fundo. Não, mas tudo bem. E aí, com o tempo, você descobriu que a sua visão era um pouco. Mas você não achava que não era importante entender? Eu não achava que... Se eu te perguntasse pra aquele Lorival daquela época, o Chubby Low, se eu perguntasse pro Lorival Júnior, você acha que é importante entender a cabeça do seu cliente? Você ia falar que não? Eu chutaria que não, Érico. Interessante isso. Eu chutaria que não. Você também? Se chegasse pro Thiago há 10 anos atrás e falasse, Thiago, não é importante entender a cabeça do seu cliente, não? É muito louco, mas eu também acho que não, porque na época, 10 anos atrás, eu tinha uma empresa de TI, de desenvolvimento de software. Aí você tinha cliente? Tinha Se cliente. eu chegasse pro Thiago, se eu chegasse pro Thiago da empresa de software lá e falasse assim, Thiago, sim ou não? Você acha que é importante entender a cabeça do seu cliente? Eu acho que eu ia falar que sim, mas da boca pra fora, sabe? Eu teria um entendimento talvez mais raso, do tipo, não, porra, pra vender, eu pensava muito no, pra vender eu tenho que participar de uma licitação que tem tais critérios. Então, eu não tava pensando muito no... Assim, a resposta seria sim, mas talvez numa ordem de prioridade diferente daquela que Sim. você tem hoje. Perfeito. Então, entendi. Não, eu julgo que todo mundo vai falar sim. Eu julgo que 90% das pessoas vão falar assim. Por que é importante? Porque se você entende o que ele quer, é mais fácil de vender o que você tem, ou mais fácil de produzir o que ele quer. Ou não? Assim, eu não quero só subestimar a inteligência da galera que tá escutando a gente. Porque, assim, se eu superestimar é ruim. Mas subestimar, cara, é importante. Por que é importante? Porque além, tipo... É uma conversa interessante. Um ponto intuitivo, que é bastante óbvio, é isso aí, cara. Se eu entendo o que ele quer, eu entrego o que ele quer. Só que, será que você entende o que para ele? Será que as pessoas vão a fundo olhar, ou elas olham com a visão enviesada de que eu sou o especialista? Eu acho que o cara pensa assim. E que passou muito tempo estudando a sua própria arte. Vamos supor, o Lorival músico. Muitas vezes na minha vida, eu não entendi o que passava na cabeça do meu avatar. Muitas vezes. Assim, por exemplo, no começo, quando eu falei, eu achava que o meu avatar queria viajar o mundo. E aí, com o tempo, com contato, vendo e acontecendo, eu descobri que ele não queria viajar o mundo. Ele queria, sei lá, fazer o 6 em 7 e não viajar o mundo. Então, mudar pro interior, numa casa com um negócio. Então, assim, por muitas vezes eu não entendi o meu avatar. Eu assumi no campo de batalha descobriu alguma coisa diferente. Mas eu sempre entendi que é importante. Assim, não tô falando que era a coisa mais importante. A gente às vezes acha que a gente subestima que a gente sabe o que o avatar quer. Não é isso. Mas por que é importante? Porque se você não souber o que o cara quer, como é que você vai vender pra ele? Você pode errar na música. No seu caso, você começou errando na música, né? Mas mesmo assim, eu não... Geralmente, talvez o que vocês estejam falando que a primeira pessoa cria o produto e depois vai tentar enfiar esse produto pela goela abaixo do avatar. No seu caso, você criou o aplicativo que juntava as duas coisas, que inclusive ainda pode ser uma coisa boa, né? É uma coisa difícil de se fazer, mas pode ser que tenha mercado Uber das casas de show. Não é necessariamente uma coisa ruim. Mas você acabou achando uma coisa que ele queria ainda mais. Então tá bom. Mas isso não desmerece o fato de você achar que é legal. Entendeu, cara? Não sei. Uhum. Mas, assim, um pouco além de você entender, você talvez descodificar a cabeça foi difícil essa, porque pra mim é uma coisa tão óbvia que eu acho que se eu responder, eu vou estar jogando um teatro aqui pra tentar fazer uma coisa. Não, cara, não é possível que tenha alguém que tá me escutando que não acha que é importante. Por que é importante? O como a gente pode até debater, mas eu não acredito que alguém que vai chegar aqui e falar, não é importante. E se eu te falar uma parada? Em análise de lançamento que eu faço, desde galera de faixa branca até literalmente faixa preta, a gente vai ver um documento de avatar, se o cara tem realmente definido, se ele entende as paradas do avatar dele, e o cara não tem definido. Não. As pessoas subestimam a importância disso. Tá.
Eu um posso nível até, acima tipo, da você... Não, isso aí... Aqui é um tô ponto um dentro. pouco diferente, né? É diferente. Mas por que a pessoa tem que entender? Você acha que mesmo que o cara que subestima, se eu perguntar pra ele, por que é importante entender? O que ele vai dizer? Um faixa branca. Esse cara que não escreveu na parada o avatar dele. Porque às vezes o cara tem preguiça. Por exemplo, você tem que fazer academia? Quantas pessoas que realmente têm que fazer a academia realmente fazem? Vou chutar aqui uma minoria. Mas se você chegar e perguntar pra eles, tu tem que fazer academia, ele sabe que tem. Então é diferente. Agora, se eu chegar pra ele, por que você tem que fazer academia? Ou por que você não está fazendo academia? Que deveria. Não, eu vou chegar, por que tem que fazer academia? Vou dar uma fase a mais. Por que tem que fazer academia? O cara vai falar o quê? É importante pra saúde. É importante pra saúde. Se eu fico mais magro, basicamente eu vou morrer mais tarde, eventualmente. Ou não sei se ele vai chegar nesse negócio. Mas é diferente de ele não entender o porquê da coisa e realmente fazer. Porque para ele fazer, ele vai ter que, sei lá, arrumar 1 hora no dia, mas, sei lá, 1h30 no dia dele. Mas não é porque ele não... Então, o cara não vai deixa de ir na academia, eu acho. Posso estar errado. Mas vou dizer que uma grande parte não deixa de ir na academia porque não acha que a academia é importante. Na época do meu pai, talvez sim. Era debatível. Hoje em dia, não academia, né? Então, galera, assim... Então, a pergunta, se fosse pra gente mudar essa pergunta, seria por que as pessoas subestimam essa parada? E qual que é o impacto que isso traz? Eu acho que elas acham que sabem. Eu acho que você achava que sabia. Eu acho que você achava que sabia, por isso que, pô, não vou gastar tempo numa coisa que eu acho que eu sei. E ela nem escreve porque ela acha que sabe. E talvez seja tão óbvio que ela acha que sabe. Sim. Então não faz um trabalho de uma coisa que eu acho que sabe. Eu acho que ela sabe. Outro ponto também, né, Érico, é a questão do feedback, né? Que às vezes o feedback de fazer um trabalho de dores do avatar não é tão imediato, né? Você, faz aí dores, desejos do avatar. Mesma parada da academia, né? Sim. Porque o cara... Ele sabe que eventualmente ele vai morrer mais rápido. Não sei se ele vai pensar assim. Cara, pensa. O cara que tá acima do peso e sabe que tá acima do peso, talvez de um modo exagerado, vai morrer mais. Mas ele não vai morrer quando? Amanhã. Não, talvez morra. Mas ele não vai morrer amanhã. Ele vai morrer daqui a um tempo, vai morrer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando vir Alzheimer, sei lá, pressão alta, diabetes, aquela coisa toda. Então, o cara não faz porque ele não vê um resultado imediato, não tem a visão do quanto isso é importante, não zerou um lançamento. Cara, tira e queda, faço uma entrevista com um cara que fez 6 em 7 muitos dias. Não falo quase todo dia não, porque eu tenho umas semanas aí que eu não fiz. Mas assim, vou chamar quase toda semana. Mais semanas no ano eu acho que eu entrevisto do que eu não entrevisto. Vou chutar, tá? Aí no final eu pergunto pro cara, velho, se pudesse fazer alguma coisa, o que você faria? Assim, uma coisa diferente, um erro que você tive. E vez após vez o cara fala assim, eu seguiria a fórmula à risca, a receita à risca. Aí eu pergunto pra ele, mas olha só, eu repito isso há 280 vezes. E eu vou chutar das 280, umas 60%, 70% das pessoas, eu creio que falou isso. Eu não tenho que não ter estatística. Aí você tá lançando, você tá escutando meu podcast 6 em 7. Escuta essa parada. Cara, tem mais de 100 pessoas, mais de 50 pessoas que estão falando isso. Chega lá na hora, você faz? Não. Eu vou chutar que 5% das pessoas vão levar isso à risca. Vão rever a fórmula 5 vezes para fazer a parada. Por quê? Porque a conta demora pra chegar? Eu acho que algumas coisas, porque a conta demora pra chegar, porque é desagradável fazer tudo. E outra coisa, às vezes a pessoa acha que sabe, né? Não, eu já fiz uma vez e tal. Ela acha que sabe, que nem o cara do Avatar, você acha que sabe. E a conta demora a chegar. Isso é a história da vida do ser humano. Na academia a conta demora pra chegar, ela vem devagar, a não ser que você tem gente que teve a conta... Um insider, actually. Plat 6 em 7. Teve um infarto lá no Plat 6 em 7. E aí eu encontrei ele no Plat 2 para 10. Feliz da vida dele estar vivo, né? Porque ele teve um infarto durante o evento. Não sei se foi tecnicamente um infarto durante, mas ele ficou 7 dias lá na negócio. E eu falei assim, e aí, cara? Eu falei assim, tô vivo. Graças a Deus. Eu até agradecer a um outro amigo que viu que ele tava tendo nos princípios, mandou ele pro negócio. E aí eu pergunto pra ele, cara, não falei porra.
Falei, e aí? Ele falou assim, cara, já perdi 20 quilos. Que ele tava super acima do peso. Mas ele teve um evento que foi chegar à beira da morte. Não sei como é que ele viu isso, não. Ou ter um princípio de uma beira da morte, ou de uma sequela, porque infarto deixa sequela também. Pra ele, cara... Pra cair a ficha. Ele parecia outro cara. Então, às vezes, as pessoas mudam pra um evento muito, muito louco. Tipo, meu tio que infartou, foi pro hospital, e aí depois, eventualmente, parou de fumar, e ele nunca mais quis fumar. E, engraçado, não foi aquele cara que parava de fumar e ficava com... Não, eu falei assim, cara, não... Tá, você vê ele tranquilo, não é tipo aquele gordinho ali que você pede a sobremesa, ele nada de errado, não, gordinho e magrinho também, a gente também, né, pô, pede a sobremesa e fica assim, não querendo olhar e respirando fundo, fazendo as respirações, por quê? Porque é atrativa a desgraça da sobremesa, pra mim, pra gordinho, magrinho, menos pro Gui, mas fora pra isso, o Gui que não come sobremesa, mas assim, tiramisu, dependendo do tiramisu e tal, pra ele, cara, ele tava tranquilaço ali. Não tava bebendo nem fumando, né, no caso, duas coisas. Mas por que não? Porque às vezes faltou um evento que provocou uma dor pra ele dar uma reviravolta na vida dele, ou porque ele não entende ainda o quanto isso vai gerar lá na frente, né? Ou aí é uma questão de prioridade. Mas eu acho que ele entende que é importante. Ele entende e só subestima. Ele entende, na maioria das vezes ele entende e só subestima. E olha que louco, teve uma análise de uma Plat 2/10 que eu fiz, que ela vende um produto que ela ensina sobre ganhar dinheiro com licitações. Certo. Inclusive eu quase lancei um produto assim na minha época lá atrás. Sério? Porque eu lançava uma base de dados de leilões de imóveis e podia lançar a base de dados de licitações também. Eu acho que era era o mesmo princípio de negócio. Que interessante. Mas eu não sei, não era uma parada que eu sabia, então eu acabei... Mas eu vi como modelo de negócio também. Que massa. E então, tipo assim, você deve entender que pra galera ganhar dinheiro com licitações, ela não precisa nem ter, tipo, uma empresa que já presta serviço pra prefeitura. Às vezes o cara ganha no trâmite ali, né? Sim. Tipo um corretor de imóveis, né? Isso, tipo um corretor de imóveis. Um corretor de licitação, alguma coisa do tipo. E aí, ela tava com uma análise marcada comigo. E chegou num hot seat do Plat, que tipo, foi antes da análise acontecer. E ela tava com um desafio, tipo assim, cara, não tava conseguindo escalar um lançamento e tal. E eu só perguntei pra ela, quem que é seu avatar? Quem que é seu cliente ideal? Ela me respondeu assim, qualquer pessoa. Faixa preta. Eu falei, qualquer pessoa? Não é qualquer pessoa. Como assim que não? Eu falei assim, a gente vamos bater esse papo na análise. E ficou por aquilo ali. Eu já vi bastante disso. Serve pra todo mundo, né? Coach, né? O cara do coach no desenvolvimento. Quem não precisa se desenvolver? Mas eu acho que a pergunta é que a pessoa acha, ela vê... quando a gente faz essa pergunta pro avatar, a gente pergunta assim, quem é seu avatar? Aí, o que ela escuta é... Qual mercado endereçável, talvez? Não. Em vias de regra e em vias de exceção, quem é seu avatar? Porque assim, se a gente pensar assim no fórmula, a gente sabe, por exemplo, que o nosso avatar, em vias de regra, tem mais de 25 anos. Em vias de exceção, tem menos de 25 anos. Em vias de muita exceção, tem menos de 18. Já aconteceu 6 em 7, 2 vezes com menos de 18. Exceção. Acho que o cara de 18 anos tá numa vibe diferente do cara de 35 e tal. Tá numa vibe diferente. Então, em vias de regra. Quando a gente pergunta isso para as pessoas, eu acho que ela entende. Em vias de regra, em vias de exceção, quem é seu avatar? Por exemplo, um cara de emagrecimento. Quem é seu avatar? O cara, todo mundo. Todo mundo que precisa emagrecer. A pergunta é, em vias de regra, quem é seu avatar? Porque em vias de exceção é verdade. Pode ter um cara de, sei lá, 95 anos que queira emagrecer. E fazer. Mas aí, eu acho que é só a pergunta do jeito que a gente pergunta, né? Em vias de regra, quem é seu avatar? Talvez a resposta teria sido diferente. Mas eu acho que ela é uma interpretação do que a gente quer comunicar, que é, em vias de regra, em sua grande maioria, quem é o seu cliente ideal? Aí, e
E ela responde como o universo inteiro que pode ser, que é possível, né? Sim. Exatamente. Uma pergunta talvez que a gente devia até mudar na fórmula. Defina o seu cliente ideal. Podia ser uma pergunta lá dentro que a gente fala assim, defina assim. E se eu fosse falar em vias de regra, que cliente você quer atrair? Ela pode continuar falando todo mundo. E aí eu posso tentar. Então, seu cliente ideal tem 105 anos? Em vias de regra? Aí você pode tentar pela idade. Em vias de regra, qual que é a idade que você acha que você vai atrair? Você vai atrair um cara de 15 anos? Porque ele inclui em todo mundo. Será que uma pessoa de 11 anos, aí você está entrando na exceção da exceção, uma pessoa de 11 anos vai ser seu cliente? Ela, não, 11 anos não dá. Então, então não é todo mundo, né? Mas eu acho que é isso. As pessoas imaginam... Eu posso ajudar todo mundo. Mas em vias de regra vai ter uma categoria de pessoas que eu vou tender a ser mais atrativo. Né? Então. Nessa análise específica, Érico, e aí eu comecei a ver Avatar com ela na análise. E ela é reticente. E a gente tá ligado quando a pessoa que tá sendo analisada tá achando meio boring a análise, né? Não só quem tá sendo analisado, né? Às vezes você tá paquerando uma menina, né, Lorival? Você que tá na época paquerando, você também percebe, não percebe? Eu percebo. Tem dia que não dá caldo, não. Mas tava meio boring lá e eu falei, não, cara, pera aí que vai fazer sentido. Aí eu falei pra ela assim, ó, deixa eu te perguntar, eu posso ser seu avatar? Ela falou, pode. Eu falei, não, eu não posso ser seu avatar. Ela, por que você não pode? Eu falei, cara, primeiro que é o seguinte... A Romanson não é atrativo pra mim. Tipo, você ensina a ganhar 10k por mês com licitação. Eu faço isso todo dia lá na Ignição. Todo dia eu fui almoçar, ganhei 10 contas. Então, pra mim não é atrativo isso. Outra coisa, se eu tivesse numa posição que os 10k fosse atrativo pra mim, eu não sei se eu ia querer trabalhar com licitação de prefeitura. Eu não tenho muito perfil disso. Você não parece um cara, não tem parece cara de licitação, não. Nem que fez 6 e 7 da cardiologia, né? Não, nem que fez. Não, você pode até parecer quem fez, você não parece um cardiologista. Não parece um cardiologista. E pra quem não sabe, não parece porque não é, entendeu? Total. E aí, tipo assim, cara, eu comecei a redesenhar o avatar dela na análise ali. Sem ofensas, cardiologistas. Não, na verdade eu elogio os cardiologistas, que se eu fosse cardiologista seria uma ofensa. E aí Mas se você fosse, você faria, o pessoal da audiência, você faria uma... Teria coragem, moleque. De deixar o Lorival abrir seu peito? Ou então de tratar seu coração. Manda direct quem tiver coragem. Nossa senhora, ele não perde uma, cara. Igual o almoço aquele dia lá. Mas aí, no que eu comecei a redesenhar o avatar dela, eu comecei a trabalhar as aptidões que o avatar dela tem. Tipo assim, velho, tem um cara que ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar de estudar, ele tem que ter mais uma aptidão com burocracia, ele tem que ter um perfil determinado assim. E a gente foi no detalhe do detalhe. No fim das contas, a gente percebeu que o avatar dela, ao invés de ser todo mundo, eram pessoas de 25 a 45 anos que estavam insatisfeitos com o seu trabalho atual e queriam mudar de carreira. E essas mesmas pessoas são pessoas que têm aptidões para lidar com coisas burocráticas e estudiosas. Interessante. E ela era faixa preta já nessa análise? Sim, ela era faixa preta já. E era muito louco, porque se olhasse isso, ela deve ter olhado nos clientes que ela converteu, né? Nos clientes que ela converteu. Dava pra ver. Idade é uma coisa básica, né? Mas não é só isso, né? E ela nunca tinha olhado pra pesquisa de avatar, tipo, direito, assim. A gente foi, comecei a olhar, eu fui extraindo várias coisas, porque eu não entendia do avatar. Mas o meu papel ali era descobrir as informações para eu definir junto com ela. E, cara, no fim das contas da análise, a gente redesenhou o avatar e falou assim, agora é o seguinte, isso aqui, tu vai usar esse desejo, ou essa objeção específica, a forma de se comunicar, pro cara no seu criativo. Então vamos scriptar os criativos. Eu falei, cara, por acaso você tá num trampo aí que tá insatisfeito? Você trabalha com isso, aquilo, e quer fazer isso? Tipo, eu não vou falar pra um... É difícil eu convencer um cara que é cabeleireiro a ganhar 10 mil por mês e largar a mão de ser cabeleireiro para trabalhar com licitações. Então tem... Mas é mais fácil eu convencer o cara que trabalha numa contabilidade, um cara que é um office boy, um advogado a ganhar essa parada. Então a gente começou a fazer isso. Resultado, no lançamento seguinte dela, ela dobrou o ROI.
E mandou um áudio, cara, dobrei o ROI do meu lançamento fazendo isso. Coloquei E pra quem não sabe o que é ROI, retorno de investimento. pra cada R$1 de anúncio que ela voltou mais do que o dobro do que voltava anteriormente. Né? Exatamente. E investindo, mesma coisa, lista, mesma forma, mas começou a atrair as pessoas certas e a comunicar da forma certa. Então, a parada aqui, é óbvio que é importante entender o seu cliente ideal, mas a que nível que você vai levar isso aí? Como é que um faixa preta entende? Como é que você decifra a mente das pessoas? Porque às vezes, eu já vi muitas vezes as pessoas falar pra você, Érico, eu não tenho dinheiro pra comprar a forma. E aí você vai e você percebe que não é dinheiro. Como que você decifra o que tá por trás das pessoas, que faz elas parar? Como é que você vai indo a fundo de entender o avatar? Eu acho que como é que eu decifro as objeções? Isso, pode ser. É uma boa. Como é que decifra o que ele quer também? Isso. Cara, passo número 1, ter contato com o cara, conversar com o cara. E eu acho que tem alguns passos para você fazer isso. Eu faço hoje porque eu tô podendo via live. Eu faço hoje porque eu tô podendo nos eventos. Eu tenho diferentes clientes, eu tenho um cara que nunca comprou a fórmula, tem um cara que tá dentro do Insider, que é a mentoria que a gente tem para chegar ao 6 em 7, tem um cara que tá no Plat 6 em 7 que é chegando a faixa preta, e tem um cara do 2 para 10 que tá indo de 2 milhões para 10 milhões, tem um cara do 10 mais que é... Então o primeiro passo, você tem que estar conversando com eles. E a conversa vai acontecer. Aí, comunicação vai acontecer de algumas formas. 1 a 1, eu faço 1 a 1. Érico, mas eu não posso fazer 1 a 1 porque eu não posso chamar numa live e ele aparecer lá. Na verdade, pode. Se você tem 10 pessoas que te seguem, você pode mandar direct para 10 pessoas. Então, eu já não mando direct para as pessoas hoje em dia porque eu tenho essa chance de conversar com 1 a 1 baseado no que eu fosse. Mas se eu não tivesse, todo dia, no café, no almoço e janta, eu tava fazendo o que o Lorival tá fazendo pra paquerar as meninas aí, mandando no chat. Você considera que esse seria o principal ponto pra você conhecer o avatar? Eu nunca pensei como principal. Mas como é que você vai conhecer a pessoa se você não tem input? Você pode ter diferentes inputs. Sei lá, uma pesquisa na internet. Pesquisa na internet é um input. É um input. Eu acho que é. Pesquisa com a sua audiência é um input. Caixinha de perguntas é um input. E eu acho que todos esses dados, você tem que meio que cruzar esses dados. Então, eu não acho que é o principal só fazer um café, almoço e janta. Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Devia fazer pesquisa também. Porque a pesquisa te dá uma coisa mais estatística. Mas na pesquisa, eu checaria também. Cara, será que o que eu tô vendo ali na conversa no A1 reflete na pesquisa? Porque o problema de pesquisa é que o perguntar é enviesado. Quando você pergunta, você influencia a resposta. De verdade. Chega a ser estatístico, para quem mexe com isso profissionalmente, se eu te faço uma pergunta, você é isso, isso ou aquilo, ou qualquer pergunta, a primeira opção e a última opção, estatisticamente, tem mais vantagem e ganho do que a opção do meio. Então, só a ordem que você coloca lá influencia. É que eu não tenho a pesquisa aqui para falar que não é fake news, mas já li alguns livros, lembro de ler. Se ele não fez fake news, isso é verdade. Então já influencia. Quando você já dá alternativas, você já modula. Se a Maíra chega para você e fala assim, e Thiago, você prefere passar férias no Nordeste ou em Miami? Ou em algum outro lugar? Eu conto ou não conto, Lorival? Conta. Cara, eu não quero viajar nunca mais, cara. A última viagem com as crianças foi tão traumática que eu aboli a palavra viagem da vida. Mas vamos supor, hipoteticamente, que ela fala assim, Miami, Nordeste, você tá podendo, sim, né? Sim. Eu tô fazendo umas paradas que você tá podendo. Outro. Aí você fala assim, não, mas eu deixei de falar outro. Cara, a chance de Miami e Nordeste vai ser maior do que qualquer coisa, do que se você chegar assim, me fala onde você quer viajar. Porque a pesquisa, então, quando a gente pergunta, a gente influencia. E não tem como sair disso, por mais aberto que esteja. Agora, sabendo disso, você checa isso com outras coisas, com conversas, com isso e aquilo. Cara, pega um cara de direita ou um cara de esquerda e pede para ele conversar com a pessoa. Só dele ter um viés, um jeito que ele vê o mundo,
Né? O cara de direita ele tende a ver mais as vantagens da direita e menos as desvantagens da direita. O cara de esquerda vê as vantagens da esquerda e as desvantagens. É viés, é um filtro que acontece. Às vezes mais acentuado, às vezes não. Conversa com ele. É muito louco, assim, nos Estados Unidos, quando você vai colocar um juiz, né? Eu acho que aqui no Brasil também é assim, mas eu vejo nos Estados Unidos porque eu vejo as séries, né? Aqui no Brasil não tem série de... Mas assim, eles colocam, sei lá, 10 juízes. E aí, tanto a defesa quanto a procuradoria, um MP ou o que quer que seja, tem a chance de vetar pessoas. Então, se é um caso de, sei lá, de violência contra a mulher, o viés daquela pessoa, se aquela pessoa já sofreu uma violência antes, ela vai estar mais enviesada a culpar e menos a escutar os argumentos da defesa. Então, alguns caras vão falar, e se ele não tiver também, se ele for um cara extremamente machista, né, classicamente machista e com passagem na polícia, sabe-se Deus, ele vai estar enviesado a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, saber que a gente tem um viés é muito importante. Eu sou completamente enviesado. Absolutamente enviesado. Eu vejo o mundo de um viés. A diferença é que às vezes eu tenho um pouquinho mais de presença do meu viés do que as outras pessoas. Um exemplo clássico é o seguinte. Às vezes eu chego para um cara que... Esse aí deve ter caído para vocês. Chega um cara que claramente a Roma dele ia estar mais poderosa se ele prometesse dinheiro. Tipo um 6 em 7 ou fazer... Essa mulher você prometia lotar casa, ela prometia o que? Era 10 mil por mês. Mas às vezes ela tem um viés natural tão contra o dinheiro, que dinheiro é tudo de ruim, que pedir dinheiro é vender a alma e entregá-la de bandeja pro diabo, pro capeta, coisa ruim, morcego de mochila, sinteco gelado. Ela não consegue falar a palavra dinheiro. Inclusive dinheiro para ela é sujo. E ela chega e fala assim pra mim. Então ela tem esse viés. Só que aí na análise ela fala assim, minha audiência não quer dinheiro. Por quê? Mas eu já perguntei eles, minha audiência quer ser uma referência. Minha audiência quer ser uma autoridade, não quer dinheiro. Mas às vezes, talvez porque eu não tenho esse viés tão forte com dinheiro, todo mundo tem um certo viés com dinheiro, porque dinheiro é dinheiro. Eu consigo ver que ela tá enviesada. E ela me volta com a pesquisa. Mas talvez se eu fizesse as perguntas e eu tivesse lá, porque isso não é um problema de falar de dinheiro pra mim. Porque dinheiro pra mim também é tudo de bom. Né? Não tô falando que é só dinheiro resolve a vida, mas dá uma ajuda, traz conforto, traz paz. Pensa nas 6 necessidades do ser humano. Significância, segundo Tony Robbins, significância, amor, certeza, variância, contribuição e a sexta. Sabe qual que é a sexta? Qual? Eu não sei, esqueci. Não, mas vamos ficar nessas 5. Vou ficar nessas 5, tá? Vamos pegar, ele fala que todo ser humano só faz isso e algumas pessoas valorizam mais. Contribuição. Vou te falar, quando você tem dinheiro, a sua chance de contribuir é muito maior. Eu não acho que isso só se contribui com dinheiro, mas vamos dizer que se você tem dinheiro para distribuir, irmão, você tira muita gente da miséria, compra vacina, igual o Bill Gates está fazendo. Você tem uma chance de contribuição muito grande. E às vezes não precisa nem ir muito longe. Dá uma gorjeta lá pro iFood de 10 reais, por 20 exemplo, reais, o cara já fica... Cara, pagar a faculdade pra alguém. Tá doido. Ajudar o fulano a consertar. Você deu casa pra um cara, né? Então, se a nota de contribuição é muito alta pra você e você tem dinheiro, você vai contribuir. A Madre Teresa de Calcutá, com muito dinheiro, contribui muito mais do que a Madre Teresa de Calcutá sem dinheiro. Não tô falando que ela não consegue, não, mas eu acho que é mais fácil. Então, dinheiro amplifica a contribuição? Tem a chance de amplificar muito. E se você não quiser contribuir, também não tem. Amor. Cara, quando você tem dinheiro, é mais fácil de amplificar amor? Não tô falando que é a única coisa, não. Mas olha as estatísticas. Sem piadas pra mim, velho. Tá tudo bem. Mas olha as estatísticas. Pega 1.000 casais que têm uma estabilidade financeira. Não tô falando que são ricos, não. Estabilidade financeira, consegue pagar os boletos honestamente. Pega 1.000 casais que estão quebrados. Analisa a taxa de divórcio dos dois. Cara, os casais quebrados vão divorciar mais. E eu não sei se divórcio e casamento é um sinônimo de amor ou não,
Mas vamos dizer que é um indicador. A pessoa tá junto, ainda tá num relacionamento. E quando divorcia, quebra as famílias tudo, né? Tipo, é que quebra também. Mas assim, tem um efeito colateral familiar. Então ninguém divorcia porque quer divorciar. Divorcia porque tá em dor, porque tá em insatisfação. E dinheiro amplifica divórcio? Eu acho que a falta de dinheiro amplifica divórcio. A outra necessidade, cara, a gente precisa ter uma certa variância na vida, não pode ser tudo igual. Eu sei que tem uma galera que precisa de menos, a galera do serviço público, pelo menos no começo, depois eles pensam mais. Mas você precisa ter uma certa variância. Cara, quando você tem dinheiro, você pode variar? Pode variar. Você pode variar onde você vai viajar, você pode variar onde você vai morar. Você tem muito mais maleabilidade de variância do que quem está sem dinheiro. Projeto que você quer trabalhar. Certeza. Quando você tem dinheiro, você tem mais certezas, muito mais certeza, do que quem não tem dinheiro. Absolutamente. Você tem a certeza porque você tem escolha. Você escolhe onde você quer passar as férias, onde seu filho vai estudar, onde você vai morar, o que carro que você vai ter, dependendo de quanto dinheiro você tem. Porra, então amplifica isso. Amplifica. Significância. A necessidade de ser reconhecido. Quando o dinheiro é uma das ferramentas de reconhecimento. Não é a única. Não é em isolamento. Mas quando você tem dinheiro, a sociedade te reconhece mais? Eu acho que sim. Então, assim, ele amplifica essas coisas. Então, o dinheiro não é necessariamente ruim. Claro que alguém pode usar para o mal e tal, conseguir de formas ilícitas. Mas para mim, dinheiro amplifica essas coisas. Não resolve, mas amplifica. Né? Não resolve, não é porque você tem dinheiro agora que você vai virar a Madre Teresa de Calcutá. Mas se você tiver, você tem maior chance de fazer um impacto maior do que se você mesmo não tiver. Só que para a maioria das pessoas com esse viés, ela tem um viés que dinheiro é sujo. Se eu pedir dinheiro, eu não tenho um relacionamento para quem eu peço dinheiro, aquela coisa toda. Então ela vai tender a fazer essas pesquisas para encontrar a resposta. Se não for tão óbvio para ela, ela vai fazer as perguntas de modo que ela vai ter as respostas que ela quer. Num debate, um cara de direita vai fazer as perguntas para um cara de esquerda para ele conseguir as respostas que ele quer. É difícil ter uma pessoa com a cabeça mais aberta de ver os pontos bons de cada lado. Porque os dois lados têm pontos bons. A própria existência de um lado, o outro é bom. Né? Bota o outro lado em xeque, bota o outro lado em... Mas enfim... Mas, então, viés existe. Então, voltando ao meu raciocínio normal, quero ver criar um corte disso. Vai dar um corte de 50 minutos, né, Nets? A gente estava falando que eu sou incortável. Eu sou incortável, porque eu conto uma história de 20 minutos. Eu sou um cara que não devia ir pro Rios, devia ser proibido de ir pro Rios. Vai fazer o Rios de 90 segundos. Como é que você vai fazer o Rios de 20? Eu quero ver você editar esse Rios aí. Mas o que eu quero dizer? Aí volta o negócio, você tem que falar com a pessoa. Você tem que mandar pesquisa. Você tem que pedir para outra pessoa falar. Você tem que falar com uma outra pessoa que tem pedir para uma outra pessoa que tem um viés falar também. Em xeque. Quantas vezes a gente não erra o avatar, né? A gente erra o avatar, eu erro o avatar constantemente. Eu erro. Ano passado a gente teve um caso da gente errar o avatar. Achar, por exemplo, que teve uma clássica que a gente achava que a galera do 2-10 queria mais mastermind e menos mentoria. Pô, foi um erro. Eles claramente queriam mais mentoria e menos mastermind naquele momento. E eu falava, não conseguia entender. E por quê? Porque o avatar muda. Porque o mercado muda. Essa é outra. O mercado está constantemente impermanente. Legal, você falou da importância de estar sempre em contato com o seu potencial cliente, né? E até no último podcast você falou, pô, tem quase 10 anos entrevistando várias pessoas e tal. O que mudou, o que você vê que mudou na sua forma de entrevistar? Por exemplo, quando você me entrevistou lá em 2014, no primeiro 6 e 7, e hoje, quando você entrevista uma pessoa? Olha, é engraçado, é uma pergunta interessante. Eu não acho que mudou muita coisa, não. As perguntas são as mesmas. Talvez o que eu tenha feito, depois de fazer isso 200 vezes, e de ter acertado e errado o avatar, porque no final das contas, uma oferta é você acertar e errar o avatar e oferecer o que ele quer. Acertado e errado o avatar, eu tenho um pouco mais de sensibilidade de escutar, um pouco mais, talvez muito mais de sensibilidade de escutar do que eu tinha na época. Inclusive, uma vez eu fiz até um mapa mental de que é escutar.
Porque eu acho que escutar na cabeça das pessoas é muito diferente do que é escutar na minha cabeça. Inclusive, isso tudo começou lá atrás, há 10 anos. 2005, 2006, sabe-se Deus. A gente já tem quase 20, Érico. Cara, tem quase 20, né? Quase a idade da Let's, né? Da Let's estava saindo da barriga da mãe dela. Eu acho que a gente nunca teve uma aula de escutar. Eu acho que a gente confunde ouvir com escutar. E eu comecei... E começou nesse... As paradas que eu aprendi nesse curso, naquela época, não era nem um curso de escutar. Mas comunicação... Os maiores... é o seguinte. A tese é o seguinte. Os maiores problemas que você vai ter com qualquer pessoa. O maior problema. Sua namorada, seu chefe, seu funcionário, seu amigo. Todos os problemas que acontecem entre duas pessoas, problemas, desafios. Todos os problemas têm uma causa só: comunicação. Existiu alguma falha de comunicação. Você falou alguma coisa, ela entendeu outra. Ou é basicamente comunicação. Então, como era um curso de desenvolvimento pessoal, ele queria assentar a comunicação. E a comunicação, em vias de regra, é uma fonte que se fala e outra fonte que escuta. E a gente, na maioria das vezes, tende a focar mais... O que você fala assim, o que é um bom comunicador? O cara que vai lá na palestra e comunica bem, de forma clara. É isso que a sociedade, é isso que a gente aprende. Vou comunicar bem, vou escrever uma boa redação, vou escrever uma boa copy, vou escrever isso. A gente não imagina do outro lado, que o bom comunicador, na verdade, ele é um melhor escutador. Então, é isso que naquela época esse curso me abriu a mente. E aí a gente treinava a escutar. E por muito tempo treinava a escutar. E a gente... eu não sou um cara que ensina isso, mas vou dar os básicos do que eu vivo. Por exemplo, como você... A primeira coisa é definir se você escutou ou não. Como é que você tem um critério claro se você escutou? Então, na maioria das vezes, é quando você acha que entendeu outra pessoa. É um dos critérios. Mas, segundo, essa metodologia não era o critério ideal. Porque é o seguinte, a fonte sabe do que quer falar. Não quer dizer que ela fala, mas ela tem uma intenção quando ela fala. O Thiago falou com você, eu falei com você agora, eu sei o que... Como é que você não tem capacidade de dizer se me escutou ou não? A única pessoa que pode certificar se a minha mensagem chegou até você, que é o escutar, adivinha quem é? Só eu. Então, quando você chega para a sua namorada, na esposa, fala assim, ela fala, você não tá me escutando? Aí você fala assim, tô sim. Tá tudo errado já. Você não tem capacidade de falar que tá. A única pessoa que pode certificar que foi escutado é a fonte. Então, você só escutou. Então, segundo essa metodologia, você só escutou a outra pessoa se a outra pessoa falar assim, então, o que você falou foi isso aqui. Aí eu falo assim, é isso mesmo. Só quando você escutou a palavra, é isso. Perfeito. Você entendeu o que você escutou. Enquanto você não tem essa confirmação, você não sabe se escutou. E é realmente uma confirmação verbal. É uma confirmação verbal. Porque às vezes você pega no ar, né? O jeito que a pessoa tá. Entendeu? Aham, né? Tipo, você tem que garantir que o interlocutor... Para algumas pessoas entendeu. Mas para outras pessoas continua falando. Para outras pessoas cara, deixa eu ganhar mais tempo. O é diferente. Isso, você escutou, é isso mesmo. Ele é uma confirmação mais exata disso. Porque o que eu descubro que às vezes eu tô falando uma coisa, às vezes o cliente tá falando comigo e eu
Cara, deixa eu sair, deixa eu achar um jeito diplomaticamente certo pra ir no banheiro. E se às vezes você fala porque você não quer ser deselegante também, né? E a deselegância não ajuda a comunicação. Mas então, parte desse princípio. Então, eu só te escutei quando a fonte confirma. Muito louco. E às vezes pode parecer até... em reuniões a gente aprende muito com o Érico, né, cara? Esse tipo de coisa. E às vezes pode parecer até arrogante, né? Você chegar e falar, não, cara, me fala o que você entendeu pra ver se é o que eu quis passar. Tem alguma experiência nesse sentido aí, Louro? Eu tive um job uma vez, Érico. Foi um job massa aí no passado. Pra quem pegou, né? Pra quem peguei. Job massa pra quem peguei. Essa é uma piada interna que eu acho que a audiência... Um dia a gente conta essa piada, né? Tem que ter um meme pra contar a piada, tem que né? ter um meme. E aí eu tava nesse job massa aí, velho. E o cara que eu tava trampando junto é um bicho relativamente exigente. Chama Érico Rocha. Aí eu tava na reunião, aprovando palestra com você. E você dando os feedbacks da palestra. E eu nessa? Você, Lorival, você não tá me escutando? Eu tava quase chorando já, mano. Não, tô escutando sim. Não, você tá falando você só tá falando, vai, passa pra próxima. Então o que eu falei? Não, você falou isso. Não tem nada a ver isso que eu falei. Escreve o que eu falei pra você. Porque eu falei assim, então repete o que eu falei, assim, só pra ver você entender. Aí quando você repetiu, não era que eu tava... Mas não era exatamente o que eu tinha... Não era exatamente o que eu quis dizer. Sim. Tinha nuances que, na minha opinião, era importante. Então, às vezes, quando eu fiz isso, eu fiz isso de um jeito deselegante, devido à situação, talvez de tempo. Foi muito massa, agradeço. E só pra entender que você não tá... E aí, eu vou te falar o seguinte, o escutar não é só a palavra. Então, assim, vamos lá. Você me faz uma pergunta, eu falo assim, cara, a sua pergunta foi essa. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. O que você quer saber é isso. Aí você, total. Eu peguei o quê? Né? A palavra. Cara, mas tem aí vem os níveis do escutar. Às vezes o escutar eu quero ir embora. Sua esposa chega pra você no meio de uma festa e fala assim, vamos embora. Aí você não necessariamente vai fazer isso toda vez, mas fala, cara, você quer ir embora mesmo? Ela, quero. Você pegou. O que foi falado? Mas tem um outro nível. Como a pessoa está se sentindo. Como está se sentindo. Então ela pode estar querendo ir embora porque ela está chateada, porque ela está entediada, porque ela está preocupada com alguma outra coisa, ansiosa, alguma outra coisa. Aí o segundo nível é você confirmar que você não só escutou o que ela está falando, mas como ela está se sentindo. E eu vou te falar, a primeira fase do escutar é mais fácil que a segunda. Então, soa pra mim, tem várias vezes que eu falei assim, nossa, Ju, soa pra mim que você tá chateada. E ela vira pra mim e fala assim, eu não tô chateada, eu tô preocupada. Soa pra mim que você tá ansiosa. Não tô ansiosa, eu tô brava. Porque sabe-se Deus o que aconteceu, que deixou ela brava. Mas quantas vezes... Então, para cada vez, assim, se você treinar em escutar a pessoa e reproduzir o que ela fala, sem isso parecer chato, tá? Porque se toda vez eu tiver que fazer isso, jogar essa carta vai ser complicado. Então, eu escuto toda vez que eu vou reproduzir para saber se a pessoa entendeu. Eu vou escolher, eu vou ser seletivo para não ficar muito chato. Senão a pergunta, toda vez que você fizer uma pergunta, você me perguntou isso? Ah, entendi. Então, eu vou ser seletivo. Mas assim... Vamos dizer, para cada 10 que eu acerto o que a pessoa falou, do jeito que ela falou, eu acerto 6 do que ela está se sentindo com as palavras dela. Porque preocupada é diferente de com raiva. Chateada é diferente de preocupada. Ansiosa é diferente de qualquer outra coisa. E você sacar como a pessoa... E principalmente se for um sentimento que ela está falando negativo, olha só que interessante. Isso aí aí eu posso citar o livro, que foi no livro Never Split the Difference, né? Negocie quando sua vida dependesse disso. Ele fala que ele menciona lá uns testes de MRI, né? De ressonância magnética.
Aí mostrava umas figuras que deixavam a pessoa super chateada, triste. Tipo, um bebezinho machucado, um filhote de cachorro sendo atacado por um leão, sabe-se Deus. Claramente mostrava um monte de coisa e ele sabia, cara, não tem como você ver aquilo, a criancinha passando fome, alguma coisa do tipo. Não tem como você ver aquilo e não ficar triste. Aí perguntava pra ela, e aí acendia o cérebro da pessoa. Você sabe o quão intenso ela tá triste devido aos padrões da ressonância. E perguntava pra pessoa, você tá triste? Depois de ter mostrado tudo aquilo. E a pessoa, tô. É forte isso. Só dela aceitar que você viu, que você escutou que ela estava triste, a tristeza dela diminui. Olha, só dela reconhecer aquele sentimento. Só dela saber que você sabe. Aquilo diminui. E o mais louco disso tudo, aí pensa numa figura feliz. A criancinha abraçando a mãe depois de se formar, alguma coisa do tipo, né? Várias fotos de uma pessoa que deixa a pessoa feliz, emocionada, sentimentos positivos, grata. E aí falava pra pessoa, nossa, você tá feliz? Você tá empolgada? Adivinha o que acontecia com a pessoa? Só dela perceber que você percebeu que ela tá feliz, ou substitua isso por um adjetivo positivo, ou o que quer que seja, ela ficava levemente mais feliz. Olha, é interessante isso. Isso faz o seguinte, quando você está numa conversa com uma pessoa e a pessoa está com um sentimento negativo, ou com você, ou com qualquer outra pessoa, a chance dela te escutar é menor. Você está bravo demais com um cliente, por exemplo. Cara, isso vai influenciar o seu escutar para mim. Vamos supor que alguém fez o cara você pediu sua comida e a sua comida chegou muito atrasada e quando chegou o cara te desrespeitou. Você ficou puto lá no restaurante. Aí você chega e vai ter uma reunião. Aquilo, seu estado mental, se ainda estiver muito presente, vai influenciar absolutamente o seu escutar. Você vai escutar menos. Você está menos construtivo porque você está chateado. Está chateado, a gente fica menos construtivo. Você vai tender a ver tudo como uma... Aí, se alguém chegar pra você e falar assim, cara, e não é... Eu acho que a pergunta geralmente não é disso aí, vem do livro, né? Você nunca chega pra pessoa, você tá triste? Porque você afirma, é meio intrusivo. Nossa, você faz com uma... Você chega pra pessoa e deixa um jeito dela sair. Porque se você estiver errado, ela vai ficar chateada. Nossa, eu não tô triste. Tô bravo. Ela vai chegar assim, soa pra mim que você tá um pouco triste. Então, assim, soa pra mim, o que quer dizer? Eu posso estar errado, mas parece que você tá um pouco triste. Parece que você tá... Eu tava numa reunião com a Priscila e com o Hugo, a gente decidindo o número e fazendo alguma coisa, trocentas discussões, trocentas decisões mas chegou uma hora que a Priscila tava... Eu falei pra Priscila, cara, parece que você tá se sentindo atacada. Soa pra mim que parece que... E ela falou assim, cara, eu tô. Como é que você pode falar um negócio desse? Esse negócio não era assim. Olha assim... E assim, quem comunicou, na época, não sei se foi eu ou o Hugo, pode ter sido o Hugo, não queria atacar ela. Não era a intenção. Podia ter sido a intenção. Tá bravo e atacar e repreender. Mas eu vou te falar, naquele momento, quando ela falou, cara, sou que você se sentindo atacado, a gente lidou, não tá querendo atacar, não tô querendo dizer isso, e ó, se eu fiz isso, te peço desculpas, não era a minha intenção, a gente tá decidindo um monte de coisa muito louca aqui, muito importante e tal, mas não é, e é isso, a minha impressão é que claramente 2 degraus, 3 degraus daquilo, vamos, cara, a gente tá no mesmo barco, a gente quer todo mundo fazer essa empresa crescer, né, então... E, sinceramente, foi uma palavra maldita que deve ter soado maldito e tal. E ela ficou menos. Então, o segundo nível de você escutar a pessoa é escutar como ela está se sentindo. Agora, quem disse se você acertou? A própria pessoa. Se ela não certificar, não adianta. Você sempre vai ter uma probabilidade. E aí tem o terceiro nível. O terceiro nível é o que ela está pensando que nem ela
sabe que tá pensando. Cara, quantas vezes... como é que eu vou dar um exemplo disso? Quantas vezes a pessoa... Vou dar um exemplo. O cara chega e fala assim, esse programa não funciona. Tá bom? Então, você pode confirmar assim, cara, então soa pra mim que esse programa não funciona. E você não precisa falar com as exatas palavras que ele falou, mas você pode falar de alguma forma que você não precisa ser um papagaio, entendeu? Mas, e aí você acertou. E aí o cara, é isso. Aí você fala assim, cara, isso soa pra mim que você tá chateado. Cara, tô, cara, porque eu investi isso e aquilo e tá chateado. Mas o que ele talvez não esteja vendo, eu não sei ao certo como botar isso, tá? Mas não é necessariamente, e ele não tá vendo isso no momento que ele tá comunicando, mas ele tá, na verdade, não é um programa que não funciona. É ele que tá chateado por não consumir tudo que o programa ofereceu. Talvez seja uma causa potencial. Só que ele não estava presente para isso. E se no final você consegue mostrar para ele que o que realmente está acontecendo que é você comunicar, é você acertar o que está passando na cabeça dele que não está sendo falado. Então, voltando, eu quero ver você fazer esse corte agora, Alex. Eu quero ver você fazer esse corte. Voltando lá atrás, você falou do dinheiro. Dinheiro, para mim, já começa com um princípio, que nunca é dinheiro. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. E aí, às vezes... Mas o cara fala, eu não tenho dinheiro para isso. Aí você pode falar, soa para mim que você não tem dinheiro. É isso. Não tenho. E soa para mim que isso te deixa frustrado. Vamos supor que ele tá frustrado. Não é preocupado, enfim, tá frustrado, soa. Só que, às vezes... Como eu sei que o dinheiro nunca é o dinheiro, é um argumento de fachada. Ele esconde, na verdade, que o cara tá com medo. E às vezes ele tá com medo não com a fórmula. E sim tá com medo dele não conseguir. E aí às vezes eu consigo fazer isso cantando a música da Evidências, para quem já viu meus negócios. E às vezes chega no final que ele fala, é verdade. Não é que eu não tenho dinheiro, porque quando eu quero eu dou um jeito. Quantas coisas eu já não arrumei dinheiro para comprar que eu nem tinha, mas eu arrumei. Tempo. Nunca é tempo. Tempo é uma daquelas que é um clássico objeção, que é uma objeção de fachada. É uma coisa, nunca é tempo. Porque quando a gente quer, cara, pensa o Romeu e Julieta lá. Eles arrumavam tempo para namorar. Né? Quando a gente quer... a gente não tem tempo, mas assiste uma série no Netflix boa pra dedéu e passa mais 1-2 horas. A gente não tinha tempo pra ver o próximo capítulo, mas a gente vai lá e arruma o tempo. Quem nunca? A gente não tem tempo pra, sei lá, ficar vendo meme no Instagram, mas, se a gente olhar o tempo que a pessoa gasta jogando fora, julgando que isso quer jogar fora, porque às vezes você entra no Instagram pra você aliviar, né? Não é tempo. Às vezes tempo, geralmente é medo. Entendeu? É medo de quê? Priorizar. O que você está dizendo? Você está dizendo que isso não é tão importante para você agora quanto outras coisas. Não tenho tempo para aprender a fazer 6 em 7. Você está me dizendo que tocar sua vida do jeito agora é mais importante. Quem sou eu para julgar que não é? Mas não é tempo. E às vezes a pessoa... E se você acerta com a pessoa vai ver, cara, realmente, não era tempo. Pelo menos agora eu vou falar, isso não é uma prioridade para mim. E aí você tem uma conversa mais franca. Então uma terceira coisa para você entender é o que não está sendo falado, que está acontecendo. Agora, eu vou chegar pro cara e falar assim, não é tempo, não é prioridade. Eu vou virar assim, é tempo. Eu escutei ele? Não. Porque só ele pode afirmar. Só ele pode checar. Só ele. Absolutamente ninguém. Somente a fonte pode certificar que aquela... Até porque, às vezes, a fonte não é articulada. Quantas vezes você já pensou alguma coisa e deu a entender outra?
A gente não tem comunicação perfeita. Então, sabendo disso tudo, eu sei disso tudo o tempo inteiro. Assim, não é que eu sei disso tudo, eu tenho um escutar mais amplificado. E dependendo, se eu estiver tranquilo, se eu estiver numa conversa tranquila com você aqui, sem ter um viés, eu vou te escutar de um jeito. Pô, se eu estiver com meu pé doendo, minhas costas doendo nesse momento, eu vou te escutar de outro jeito, eu vou te escutar em dor. Isso vai enviesar. Mas eu acho que é só isso, buscar a confirmação que você entendeu. E quando você começar a articular isso, quando você começar a exercitar isso, você vai ver o quanto você não escuta. Que massa. E as perguntas que você fazia, vamos supor, lá para entrevistar os seus alunos lá em 2014, são semelhantes às que você faz hoje. Mas e o que o Érico amadureceu nessa questão de escutar os alunos? Você vê alguma grande diferença do Érico ouvinte de 10 anos atrás para hoje? Há 10 anos atrás eu não tinha esses 3 conceitos de escutar. Eu não tinha isso mapeado. E eu não aprendi no curso exatamente. Tem 3 níveis de escutar. Isso aí eu juntando o que eu vi no curso, com o que eu li nesse livro, com o que eu faço isso. Mas é um grande exercício. Então, toda hora que eu entro numa live, por exemplo, quando eu vi hoje, eu estou procurando escutar. E às vezes eu não estou escutando. Outro sinal clássico que você não escutou é interromper. Porque se você interrompe, você assume que você sabe que a outra pessoa falou. Mas como é que você sabe o que ela falou se ela não falou? E eu não estou falando que você não deve nunca interromper. Às vezes você vai, às vezes tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta, eu tenho 2 horas, o tempo inteiro, tá liberado. E eu posso escutá-la, mas às vezes eu tô on the clock. Eu tenho que dar uma resposta em 5 minutos. E quando eu tenho que dar uma resposta em 5 minutos, eu sei que eu vou escutá-la menos. Eu vou falar assim, cara, posso te interromper? E aí é uma coisa, mas se você interrompe sem pedir a permissão, o que você está falando para outra pessoa? Já sei que tu vai falar. Já sei que tu vai falar. E você pode até acertar. Mas com o meu viés. Pode ser que eu não acerte. Pode ser que você acerte, pode ser que você não acerte, mas Então, mas geralmente é mais difícil você saber o que ela falou sem ela ter falado ainda. E aí vem mais um problema. Porque ela vai estar muito mais dura na hora de te julgar. Porque quem gosta de ser interrompida? Ah, você me escutou? Então deixa eu te falar que aí ela vai ela vai, em vez de aceitar que 90% tá bom, ela vai aceitar 101%. E aí se ela aceitar 101%, não importa. Não importa se você escutou. Não importa. Porque se ela não tem a impressão que ela foi escutada, ela não vai te ouvir. Porque ela crê que você não sabe como ela se sente, o que ela falou e o que ela ainda não falou. Uhum. Isso dá pra usar em tudo, né, cara? Isso é a relação interpessoal. Não, muito foda. Coisa. E, Érico, isso aí, tipo assim, não é claro até o momento que você ouve alguém falando sobre isso. Porque, tipo assim, isso eu aprendi trabalhando aqui na EGD. Principalmente nas reuniões com você, que, tipo assim, eu até brinco assim, não, que o Érico, às vezes tu é pesado, mas, velho, é muito foda. Tipo assim, das fases mais aprendizado também foi quando eu tive as reprovações de palestra lá, mas, cara, foi um crescimento grande pra mim. E eu me via cometendo muitos desses erros. Várias vezes você ia falar um negócio, eu falei assim, eu já sei que ele vai falar, e na minha cabeça eu já tava preparando uma resposta e não tava te ouvindo. E é impressionante, quando você começa a exercitar isso, tudo o que a gente vai fazer fica muito mais claro. A forma que você vai falar, a forma que você vai perguntar, a hora de ouvir, e isso acaba que vai fluindo em todas as paradas também. E assim, como é que você deixa cada vez mais aguçada essa percepção? Que tem reuniões que já aconteceu, tipo, a gente tava no Zoom, não tava nem presente. Aconteceu uma parada lá, cara, eu acho que o Lorival não tá confortável com isso. Por quê? Cara, eu não tinha falado nada. Porque eu tento escutar essas 3 coisas. E eu falo tento, porque depois eu vou dar um exemplo onde você escuta melhor que eu. Olha que interessante isso. Quando eu vejo que você escuta melhor que eu.
Eu quero ver ela fazer o corte disso também, porque agora eu abri um loop que eu vou fechar daqui a pouco, mas vamos lá. O que acontece? Quando eu tô interessado em escutar os 3 níveis, tá? Então, o que foi falado, o que você tá sentindo e que você nem acha que você falou ainda, que tá passando na sua cabeça e eu tô tentando adivinhar. Tô sempre pensando, quais são esses 3 níveis? O primeiro nível vem da palavra dita. E quanto mais eu presto atenção, e às vezes você vai vendo eu anotando, eu tô sempre com, sei lá, uma caneta, anotando, porque eu tenho algumas palavras que, principalmente quando a pessoa fala muito e você não consegue interromper, como é que você decora? Tem um processo de memorização aí. Se ela fala demais, às vezes você vai pedir para quebrar, deixa eu ver se eu entendi até aqui. Porque senão, se ela continuar e você não tiver entendido até ali, vai ser uma bola de neve ali para baixo. Mas qual é o único jeito, o jeito melhor de eu escutar e tentar adivinhar como é que você está se sentindo? Visão, cara. É tom de voz. Se eu tiver no telefone e não tiver visão, eu tenho que estar bem entonado. Mas outra coisa é o quê? Visual. Então, na cara você vê. E você começa a acertar um pouquinho mais, apesar de ser difícil. Às vezes, sei lá, eu podia falar, você tá frustrado. Mas você, cara, eu não tô frustrado, eu tô preocupado. É diferente pra você. Pra muita gente é diferente. Então, eu fico o tempo inteiro olhando a cara das pessoas. Muitas vezes, no meio da reunião, às vezes até interrompo. Porque com o tempo, como eu já sei, eu sei qual que é o jeito que você deixa a conversa rolar mais, porque você já resignou, já pediu demissão da conversa. Tem hora que você pede demissão de escutar. Tem um verbo em inglês que chama resign. E ele fala assim, é que em português não dá, né? Cara, tem uma hora que você... Desconectou, talvez? Ali. Desconectou. Chama resign é quando você já desistiu. Você desistiu de escutar. Então tem uma hora que você desiste de escutar, mas a conversa tem que andar pra, sei lá, de repente você pegar uma coisa, mudar de assunto, ou pegar uma coisa lá na frente. Por exemplo, eu sei que com a Kate, isso é um exemplo que eu dou clássico, quando ela fica calada, não quer dizer que ela consente. Não quer dizer, às vezes é. Mas o jeito dela não concordar é calar. Eu sei que a Priscila já não é assim. A Priscila, quando ela não concorda, ela fala na hora. Então eu sei que enquanto se a Priscila tá calada, na maioria das vezes tá tudo bem. Eu já li que ela tá escutando, ela tá consentindo. Porque no momento que ela não consentiu, ela joga. A Kate não. Aí eu comecei a entender, a Kate... Aí às vezes você propõe uma coisa, você fala assim, cara, Kate, você concorda? Eu dou uma pausa. Às vezes a Kate não tá não concordando, ela tá processando. Então ela processa. Então às vezes o calar dela, ela tá processando. O jeito de eu processar é diferente do jeito da Kate. Eu falo assim, cara, pausa. Aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Eu processo ao vivo, falando pra vocês como eu tô processando. A Kate não, ela gosta de processar sozinha. Ela vai ficar calada e vai estar processando na cabeça dela. O problema é que se ela estiver na cabeça dela, ela para de escutar o que tem pela frente, né? Então, assim, diferentes pessoas você vai vendo os padrões, né? Os padrões. E você vai lendo os padrões, vai ficando... e quanto mais tempo você para... Agora, quando você encontra uma pessoa que você não tem um padrão, aí você tem que ter um nível de checagem maior, né? Mas na maioria das vezes... E isso você começou... Olha, cara, você já viu uma pessoa que está falando uma coisa e está aterrissando? É diferente. Você, tá aterrissando. E tem uma pessoa que não tá aterrissando. Sua intuição é muito... Cara, soa pra mim que o que eu falei ainda não aterrissou pra você 100%. Porque se você fala não aterrissou pra você, ela fala aterrissou. Porque quando você... É aquela coisa do avatar. Quando você pergunta qual que é o seu avatar, você tá perguntando em vias de regra, em vias de exceção e de tudo que é possível na vida, até dos milagres. Contando até os milagres de Jesus... Quem é possível ser meu cliente? Todo mundo. É possível você converter o Lorival à licitação? Cara, é possível, Você acredita que pra quem acredita... Jesus não converteu, sei lá, o cara, não fez o cara que tava, sei lá, dormindo não. A famosa parábola dos 10 leprosos, não curou, segundo as escrituras, né, não curou leproso historicamente. Tudo é possível. Mas você vai começando a ler, vai começando a ficar mais presente para isso. E nessa questão de escutar,
de certa forma, você começou meio que intuitivamente e intencionalmente buscar escutar, e hoje é meio natural pra você, esse método, digamos assim? Eu acho que é o seguinte... Ou toda reunião você entra já, cara, deixa eu prestar atenção. É o seguinte, todo problema de qualquer duas pessoas é comunicação. Partindo desse princípio, tá? E com o tempo, eu percebi que à medida que eu subia de níveis, porque, por exemplo, você precisa, se tudo na sua vida é você que faz, você precisa escutar, você precisa ter boas relações interpessoais, a verdade é que não. Não mesmo. Mas à medida que você sobe e começa a lidar com pessoas, que você não faz as coisas sozinho, você tem que ser melhor em comunicar. Então, começou assim. Então, à medida que eu era o lançador, eu era o suporte, ruim suporte, inclusive, hoje eu sei disso. Né? Tipo, muito mal. Mas assim, à medida que eu fui subindo na hierarquia da empresarial, eu não tinha outro problema. O meu maior problema era comunicação. E no meu caso, a comunicação custa caro. Né? Se eu falo pra você fazer alguma coisa, você entende outra, isso pode custar muito caro. São muitos milhões investidos, né? Numa empresa de 9 dígitos. É uma empresa que fatura 9 dígitos por ano, né? Há um tempo já. Então, esses erros começaram a ficar muito caros para mim. Então, eu comecei de uma forma menos gentil no começo, depois um tempo mais gentil, eventualmente, porque senão ninguém aguentava, né? E fui trabalhando isso. Anos de terapia. Né? Mas tem gente que não precisa disso. Que já é nato disso. Não tô falando que é nato, que não precisa de treinamento, mas vamos supor, tem cara que toca guitarra, dá o mesmo treinamento pro cara, eventualmente alguém vai tocar uma música, mas você já foi professor de guitarra, tem gente que tem uma certa aptidão, faz mais tempo, se importa mais, ou sei lá. Então, eu acho que isso veio vindo pra mim quando eu comecei a ter funcionário, mesmo assim, muitos funcionários. Depois funcionário de funcionário. Funcionário de funcionário é liderado de liderado, liderado de liderado de liderado. Então, é tudo uma questão de comunicação. Agora, quando eu comecei a subir nisso e comecei a ficar melhor nisso, eu comecei a ficar mais presente para os meus alunos. Por exemplo, tem uma época que eu fiz 100 horas de meditação. Basicamente, você focar na sua 100 dias meditando por 1 hora por dia. Cara, é muito louco, porque você pode meditar só prestando atenção na respiração. Você pensar na morte da bezerra, não, para de pensar na morte da bezerra, pensa, é um jeito. Mas com o tempo eu fiz um curso com outro cara, né, que chama Mingyur Rinpoche. Tem um documentário dele no Netflix. É um monge tibetano, literalmente, a cabeça raspada. E tem um documentário no Netflix que chama Explicando a Mente, meditação. Já viram esse? É muito bom. E aí eu vi o documentário dele, ele é o campeão olímpico de meditação, sabe-se Deus. E ele fazia um curso de meditação. Falei, cara, vou fazer o curso de meditação com Mingyur Rinpoche. Procurei na internet, ele tinha um instituto lá, vou inventar e tal, e fui fazer o curso de negócio. E aí, naquela época, eu descobri que você pode, a meditação do jeito que ele ensina, uma atenção plena. E no caso da maioria das pessoas, a atenção plena, eles começam com a atenção plena com a respiração. Só que você não precisa ter só atenção plena com respiração. No curso, ele ficava atenção plena no sinal vermelho. Olha só que louco. Você parou o carro no sinal. O sinal tá vermelho. O que você faz? Pensa na morte da bezerra, faz assim. Aí o cara falou assim, não, só pensa no sinal vermelho. Só pensa no sinal vermelho. Você tira, toda vez que um outro pensamento vem, você só pensa no sinal vermelho. Então assim, nesse nível. E aí eu começava a aplicar a atenção plena em tudo que eu estava fazendo. Então, o curso ensinava, você está fazendo exercício? Atenção plena é exercício. Você só pode vir na cabeça o que está pensando. O músculo está queimando, fechou. Estou cansado, fechou. Olha a minha respiração, olha o meu coração. Tudo relacionado a exercício. Mas não pode ser. O que eu vou fazer para... Então, toda vez que o seu corpo ia para aquele lugar, você voltava. E tem um muito louco, assim, um dos que eles faziam, tinha uma atenção plena para gosto. Você só sentava na mesa e comia, só pensava em gosto. Só na sensação da comida. Rápido, devagar, você não precisava nem comer devagar. Não precisava nem modificar, você só prestava atenção naquilo. Mas uma que é muito fácil de você fazer é só estar completamente com a atenção plena naquilo que eu estou falando agora. E quando eu estava com a atenção plena naquilo que o cara entrevistado estava falando, tipo assim, atenção plena.
mas as conversão do Plato 107. Mas tem 108 coisas que a gente tá falando. Mas isso aqui. Aí eu falo, aí você tira a atenção e coloca. Não, a atenção só plena. Só no que ele tá falando. Imagina se ele tem que acabar essa entrevista e eu tenho que reproduzir tudo que ele falou. Como é que eu faço isso? Para isso eu tenho que estar com uma atenção muito plena. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer podcast aqui é que aqui, a chance aqui, com vocês, com esse headphone aqui, ó. Olha, escuta. Cara, esse estúdio é silencioso. No máximo, se eu ligar o ar-condicionado, se ele tiver mais... A chance de atenção plena aqui é muito grande. Quando eu tô lá na internet fazendo com o negócio, eu tô olhando, às vezes, o comentário, às vezes o delay, às vezes a internet. Tudo isso vai tirando minha atenção. Então, se eu tivesse todas as entrevistas aqui, o nível de atenção de escutar meu ia ser muito maior. Mas, enfim, o mundo não é perfeito, né? Para isso eu tenho que, sei lá, todo mundo ia ter que fazer uma viagem para cá e tal. Então, às vezes, você faz feito é melhor que perfeito também. Mas, hoje em dia, eu pratico a atenção plena no escutar. Agora, quando eu falo pratico, eu pratico mesmo. E é difícil, né? Cara, é difícil se você parar... se você nunca fez, para 5 minutos, só fica na sua respiração, por exemplo. Ou assim, passa 5 minutos só em sei lá, em sons, em cheiro. Tem uma coisa, um dia que entrou lá no curso do cara lá os caras têm uns cursos lá que você só passava uma semana só no cheiro. E aí você começava a respiração, a negócio, e começava assim, pô, não tá cheirando nada. Que cheiro tem isso aqui? Tem um cheiro meio de carpete, né? A gente ar-condicionado? cheira mais difícil, né? Tem uma galera que é mais sensível no cheiro. Tenta sentir agora, ver se muda. Você tá malhando meio errado, então, hein, Lou? Por quê, mano? Você fica só... Pô, aquele dia a gente malhando junto, você chegou e falou, porra, ela tá olhando ali pra mim, ela tá olhando ali. Conversa. Ô, Érico, Não, tem uma parada muito cara. massa que você faz também. Ela tá Que- olhando ali pra mim. Não, cara, isso aí tá entrando no amor, né? Tipo, necessidade. Não, é encheção de saco do Thiago. Eu tô mal comportado ultimamente, velho. Estou... Na última semana aí tá safe, né? Tô de boa. Mas uma parada massa que você faz, você foi me contar uma história que aconteceu acho que foi no 9, 10, 11 ou algum outro evento grande assim. Que você tinha pedido e era sobre o poder seu de comunicação. Que você fala assim, cara, eu parei de falar pras pessoas o que é pra elas fazerem. E eu foco no fundamento por trás daquilo. Não é que eu quero, é o que é pra ser feito. Que teve a história de colar as paradinhas lá. Você lembra quando você me contou isso? Eu não lembro, não. Me relembra aí. Que você pediu pra colar 2019, né? os envelopes debaixo da cadeira. Certo. Aí as pessoas colaram os envelopes debaixo da cadeira. No evento de 2019, porque eu ia fazer um review, né? Eu ia revelar, embaixo da sua cadeira tem um presente. Exato. E o presente era tipo um tutorial de alguma coisa relevante pra palestra, né? Isso. E aí o problema foi que... Eles colaram. O problema foi que eles colaram tal que todo mundo viu que tinha uma coisa colada lá. Eu esqueci de comunicar por que eu tava colando. Porque, cara, eu quero colar embaixo da cadeira pra fazer uma surpresa pra eles, mas do jeito que eles fizeram, eles colaram, não sabiam que era pra fazer uma surpresa e, tipo, tinha que colar 4 mil, 5 mil, sabe se Deus? Acho que até mais. E aí teve que recolar tudo, né? Mas é uma parada que, cara, assim, parece ser muito óbvio, não é? Se eu vou colocar debaixo da cadeira, Pra eu vou mim fazer uma surpresa. Mas pro cara que tá na operação lá, que não tem noção daquilo que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. E como é que você resolve esse problema de comunicação? Primeiro você aprende, né? Toda vez que você comunica e dá alguma coisa errada, você descobre, foi um problema de comunicação. Das duas, uma. Foi um problema na fonte ou um problema no receptor. Nesse caso, adivinha onde foi o problema? Tem uma história clássica. Discutível. Não, É onde você acha que foi? Assim, depende da filosofia. O Sun Tzu é o nome do cara? Da arte da guerra. Da Arte da Guerra. Digita aí Sun Tzu no YouTube, Artes da Guerra. Tem um documentário da National Geographic do Sun Tzu, que é os princípios dele, mas no documentário. Já viu esse documentário? Já. Então ele chegou lá e o Sun Tzu, cara, general chinês e tal. Ele acredita que guerra, ele começa assim, ele acredita que guerra não é uma coisa de brincadeira não, vida ou morte, é sangrenta.
ele evita entrar na guerra porque ele acha que não tem ganhador. É uma violência, não tem motivo nobre para entrar, mas eventualmente você vai ter que entrar, os caras chamam de Sun Tzu lá para entrar. Ele chegou lá, o general chinês vira para ele e fala assim, essa aí dá um corte, hein? O general chinês, ó, eu acho que vou tentar fechar em 30 segundos. A galera fala assim, pô, Érico, fecha as ideias rápido, cara, não é possível. Ele chega lá pra um monte de concubina, que é uma palavra bonita pra prostituta, né? As concubinas do rei lá, eu vou chamar que são as... E o rei lá não tinha uma, tinha um exército, né? Coisa lá da China, tinha, sei lá, quantas. O rei chega, você é o general boladão, então eu quero que você treine as minhas concubinas aqui a ser parte do seu exército. Ele fala assim, beleza. Aceitou o desafio. E aí eu acho que a primeira coisa que ele estava treinando para elas entrarem em formação. Então quando eu falar, sentido, não sei se era sentido lá no chinês, não, mas vamos supor que era sentido. Sentido, quando eu falar sentido para vocês, todo mundo alinha e fica em posição de sentido. Ou direita, eu vou ver, todo mundo vira para direita. Ela tá tentando fazer isso. E ele chegou para elas e falou, é isso. Então quando eu falar sentido, sentido. Aí ele falou assim, sentido. Aí elas começaram a rir da cara dele. Aí ele entra num pressuposto. E você não precisa ser no nível Sun Tzu, mas o pressuposto é, se na primeira vez você falou uma coisa e as pessoas não alinharam com aquilo que você falou, o problema é do comunicador. Aí ele vira de novo, eu não sei quantas vezes aconteceu isso, e falou assim, deixa eu falar, é uma coisa séria. Quando eu falar sentido, é para ser sentido. Aí ele falou sentido de novo, elas riram da cara dele, acharam que era uma brincadeira. Ele falou assim, não é uma brincadeira. Pegou as duas prediletas do rei e cortou a cabeça delas. Passou a espada. Reza a lenda que passou a espada. Aí virou para elas, sentido. Aí elas ficaram em sentido. Então assim, ele usou uma coisa muito teátrica porque ele estava falando de guerra, ele não estava brincando, acho que, sei lá, se ele perdesse a guerra todo mundo ia morrer, não sei ao certo. Você não precisa ser tão acerto assim, mas segundo essa teoria do Sun Tzu, da primeira vez, ou da segunda vez ou da terceira vez, a culpa é do comunicador. Então, no caso, eu podia ter falado, pô, não é possível que a galera não vê isso. É isso que eu falei na hora. Mas olhando para trás com mais frieza, menos ego, eu descobri, eu não comuniquei de forma eficiente. Não comuniquei. E assim, acontece várias vezes. Tem uma coisa que me deixou brava recentemente, é que a gente foi fazer um almoço para os Plat, ou não sei qual grupo que foi. E se você for lá e pedir um ancho, você vai receber um ancho dessa grossura, desse tamanho. Só que a gente trouxe, sei lá, 50, 100 pessoas lá e pagou o mesmo ancho. Só que eu não sei por que o ancho veio menor. De repente, mais margem, mais velocidade. Sabe-se Deus por que eles fizeram isso. Aí eu virei e falei assim, nossa, o ancho veio menor. Aí eu fui num outro restaurante e aconteceu a mesma coisa. Hoje eu mandei o WhatsApp para Debs. Cara, eu quero uma posição formal do restaurante, não tão forte, não. Por que quando a gente traz 50 pessoas, a comida é pior? Pior, a comida veio menor. Eu quero entender se eles entendem. Porque da primeira vez eu acho que eu comuniquei que eu queria, se eu pago o prato, eu quero o mesmo prato que você serviria se você fosse lá individualmente. É isso que eu quero. Porque eu vou lá, porque, pô, um acho bom, mas, pô, porque parecia que a gente estava economizando. E não estava. Eu falei, cara, a gente não economizou, estava pagando o preço mesmo, não estava ganhando um desconto por ser 50 pessoas. Não era um produto mais barato. Eu falei, cara, a gente está pagando o prato mesmo? Não, realmente está pagando o prato. Eu falei, cara, por que está menor? Mas agora eu quero uma opinião formal do restaurante. Por que é menor? Se é uma coisa, é menor porque você pagou menos. Tá, não, vamos pagar o preço. Mas eu não quero mais essa parada, assim, de chegar no restaurante, pagar o preço do prato e vir um prato inferior. Porque parece que a gente está economizando e não tá, pelo contrário. Parece que eu trouxe mais business pro restaurante. E ele vai falar, cara, no tamanho que tá, eu não consigo servir 50 pessoas chegando ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer uma escolha. Mas eu acho que eu não comuniquei isso de uma maneira clara.
Então a responsabilidade está em mim, da primeira, da segunda e da terceira, da quarta. Quando eu falo assim, entendeu essa parte, né? O ancho tem que ser do mesmo jeito. Eu vou vir aqui amanhã, o ancho, eu quero o mesmo ancho. E o cara fala que sim. Aí eu vou lá e não é não, aí a gente quebra uma relação. Provavelmente eu não vou mais usar aquele restaurante porque eu não tenho uma certa confiança na palavra deles e tal. Mas da primeira, cara, da segunda e da terceira vez, a chance, segundo Sun Tzu, é que a arte da guerra é como se fosse uma mistura de liderança com guerra mesmo, né? Mais estratégia, guerra. Mas eu acho muito massa isso. E é uma analogia pra várias coisas da vida, né? Várias áreas, né? Várias áreas. E o que tu falou que eu escuto melhor que você? Tá. De acordo com a sua experiência, você vai ter maior chance de escutar do que uma outra pessoa. Por exemplo, tava lá no Plat, tinha um cara que não queria renovar, alguma coisa do tipo. E aí, ele não queria renovar porque ele tinha perdido o Expert. Só que eu nunca perdi um Expert. Eu sempre fui o meu Expert. Eu, inclusive, não me lembro de ter lançado alguém. Eu já lembro de ter feito lançamentos para alguém, escrito copy para as pessoas e tal. Mas eu não lembro de ter uma relação comercial onde eu escrevia copy. Só que, como você já tinha vivido aquilo, você conseguia escutar muito mais. Eu conseguia escutar o que ele falou. Eu conseguia escutar como ele estava se sentindo. Mas eu não conseguia escutar a terceira parte, que faltava contexto para mim. E aí, muitas vezes, quando um cara chega assim, perdi meu Expert, acho que eu não vou renovar, eu não acho que ele devia falar comigo. Acho que ele devia falar com você. Porque você chegou e falou assim, cara, mas é justamente por isso que você precisa do programa, porque é aqui que você vai encontrar outros experts. Inclusive, você teve a sensibilidade de olhar pro outro cara e falar assim, que você não tá procurando um lançador? Tá. E isso aconteceu na mesa. Isso foi aí um engraçado. olhou pro outro, você tá procurando um? Ele, eu tô procurando, eu sou o que ele tá procurando. Então, você escutou isso dele, do outro cara, e eu não escutei. Eu falei assim, por que vocês não ficam juntos? Não é que eles ficaram, olharam um pro outro, deu uma piscadinha, foi muito louco. E eles estão em parceria até hoje, né? É tipo assim, mas você não tá procurando namorado? Pô, o Lorival também tá procurando namorado. Por que você não casa com o Lorival? O Lorival... Cara, naquele momento... Esse ainda não aconteceu. Não. Mas vai acontecer. Naquele momento, você, devido ao que você passou, Interessante. você teve mais sensibilidade. Agora, porque eu vi aquilo na minha frente, aquilo veio pra minha gaveta, né? Veio pro meu contexto. Então, toda vez que eu ver isso, eu vou lembrar dessa história. Eu não vou falar, eu quando era... Você falou, eu quando tava procurando perdi meu Expert, aí que eu não saí do programa mesmo. Porque, consegui o cara do Cardio Papers, ou do sei lá o que, cardiologista, né? Mas, assim, eu vou referenciar essa história. O Lorival, eu vou usar isso. É menos poderoso? É, mas é mais poderoso do que eu... realmente, eu não consigo entender porque você tá no programa. E é uma situação que se demonstra empatia pra pessoa, porque, cara, é compreensível que ela pense. Então, tipo assim, esse nível que a pessoa pensa e nem sabe que pensa, às vezes é plausível que ela esteja pensando daquela maneira. Porque, na época, eu também pensava daquela maneira. E a parada pra mim foi que, assim, cara, de 56 lançamentos que eu fiz, 100% foi dentro do Insider. Pra não roubar, tipo assim, teve um expert que foi fora do Insider, que ele não era Insider, mas foi o Insider que indicou. Então, cara, onde é que eu ia arrumar isso se não fosse lá dentro? Então... Foi óbvio pra você, né? É muito verdadeiro, né? É, muito óbvio. Mas é o terceiro, você escutou aquilo que não estava sendo falado. É. Muito bom. E, Érico, você falou em gaveta, né? Você falou em gaveta, você falou em papelzinho que você anota e tal. E de forma prática, como que você tira aprendizados do podcast? Onde você coloca? Você tem algum lugar formal que você coloca para, isso impactar dependendo na sua comunicação, nos seus criativos, nas páginas de captura? Tipo, tem algum lugar formal que você passa o que você aprende para a equipe? Não tem. Às vezes eu faço um mapa mental de vez em quando eu quero ensinar isso para alguém. Então, assim, de verdade, talvez deveria, mas eu sou a típica pessoa que lá na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série, na 8ª série, na faculdade, 1º ano, 2º ano, eu não anoto absolutamente nada. Às vezes eu anoto uma coisa mais para um exercício mental de escrever, mas eu não consigo, às vezes isso acontece, eu não consigo nem ler aquilo que eu escrevo. Então, eu era o cara da 5ª série que xerocava o caderno das meninas. E das meninas porque elas, não sei na sua série, mas elas tinham uma letra mais bonita. Eu não sei por que acontece, mas
Na de você também tinha uma Sim, letra mais legível. cuidado, talvez. Mais cuidado. Então, eu já focava naquela que falava, fazia uma amizade ali, ou deixa eu xerocar seu caderno. Direto. Mas agora, de tempos em tempos, quando eu tenho que ensinar, eu boto no mapa mental. Então, por que eu sei estruturalmente desses 3 níveis de comunicação? Porque algum dia eu falei assim, cara, eu vou ensinar isso pro meu filho. Eu queria ensinar ele aos 11 anos a escutar de um jeito mais apurado, porque eu acredito que todo problema é comunicação, ou a linguagem falada, eventualmente você vai treinar isso na escola, ou como interpretação de texto, escrita. Escrita é você formalizar um pensamento, né? Se você não tem clareza, escreve. Escreve um texto. Eu já não acho que você nem tem, num ponto de vista estratégico, que você devia escrever um texto. Faz um mapa mental, porque o mapa mental dá, para quem não sabe, é você fazer tipo um índice da parada de uma maneira mais gráfica. Mas assim, o mapa mental ele te diz a estrutura da coisa. O mapa mental do ser humano é aquele esqueleto meio assim, tem os braços, tem aqui, tipo, a estrutura. Então eu boto em mapa mental sempre quando eu vou ensinar, porque aí eu consigo ver a parte estratégica lá de cima, se isso faz sentido, se isso é coeso. Eu não consigo ver isso quando me manda um texto. A pessoa manda um texto, eu tenho que criar um mapa mental. Para eu organizar as ideias. Colocar a ideia em cada caixinha. Eu não consigo ver. Aí na hora de ensinar, sempre é mapa mental. E interessante, quando você começou a falar de mapa mental, eu parei de te escutar por um segundo. Porque eu tava pensando no seguinte, cara, então beleza, você pega o que você aprende. Quando o cara já saca isso é um grande escutar. Quando você percebe quando você parou de escutar. Eu parei de escutar porque eu tava anotando aqui, eu falei, cara, talvez dê pra o Érico fazer uma palestra sobre esse negócio de escutar. Já pensou com exemplos de 747 que você tava tentando entender a pessoa, escutar, enfim. Talvez poderia, né? Mas aí entraria num âmbito um pouquinho mais do desenvolvimento pessoal, né? Daí a linkar isso. Poderia vincular para vender mais, talvez, alguma coisa assim, né? Eu não sei. Tem umas paradas que são tão básicas. Tipo, cara, escutar é a coisa mais básica que existe. Não é básica. Cara, nossa, é muito foda. Cara, eu tava... É muito complexo. Teve uma vez que eu tava pra fazer a palestra no Plat, e aí, tipo assim, pô, velho, tinha feito 1 ano que eu tava aqui na IGD, inclusive esse mês tá fazendo 2 anos. Eita, anniversary. Viu? E aí... Cara, o tempo passa rápido, né? 2 anos, cara. 2 anos que eu tô aqui. Que muito louco. E aí, tava 1 ano e eu fui escrever minha palestra do Plat. E eu coloquei lá a headline. As principais coisas que eu aprendi na IGD no meu primeiro ano de IGD. E pra mim, eu aprendi coisa pra caralho. Mas, a hora que eu fui colocar em mapa mental pra fazer uma palestra... Você ia fazer assim, uma palestra pra IGD mesmo? Sobre as principais coisas que você aprendeu? Não, era uma palestra no Plat. Era uma palestra do Plat. E eu coloquei o título. O que eu aprendi no meu primeiro ano de IGD? Era isso. E aí, cara, eu falei... Eu aprendi tanta coisa, mas a hora que eu fui colocar, foi assim, eu aprendi a ter clareza. Tipo, tudo que eu tava pensando que eu aprendi, se eu falasse pras pessoas, era muito básico. Não tinha... Só que, cara, mas eu me sinto uma pessoa tão mais evoluída. E aí acontece o quê? Eu vou fazer análise com os caras faixa preta. Aí eu faço uma parada lá de vários que... Pô, tipo, a Verena, eu fiz 5 ou 6 análises dela no ano. Teve outros caras que, tipo assim, então, muitas pessoas, tipo, faixa preta, assim, que eu vou pegando e vou olhando as paradas, comecei a ter uma clareza. E eu não soube colocar isso. A sorte que a palestra não entrou no cronograma. Não foi botado. Eu não precisei escrever. Mas aí eu queria te perguntar, de forma prática, como é que você acha que ter essa clareza de comunicar, de escutar as pessoas, ajuda alguém a crescer um negócio? Eu acho que a gente é pago, a gente infoprodutor, é pago para filtrar e organizar ideias. A gente é pago para filtrar e organizar ideias. Então, filtrar. Por exemplo, hoje tem uma pletora, uma abundância de informação de tudo que tem na internet. Por que o cara comprou Fórmula? Porque eu filtrei e organizei. Então, o que é filtrar?
Isso é importante? Isso não é importante, segundo a minha curadoria. O DJ, né? Cara, o que é o DJ? Eu não tô falando daqueles DJs que compõem, não. Ele é pago pra quê? Ele é pago pra, de acordo com as preferências, filtrar as músicas que você vai escutar e organizar elas. Então, organização, no caso do DJ, é dar sequência. Mas eu não acho que organização no nosso nível é só sequência. Organização é agrupar ideias semelhantes. Porque o jeito que a cabeça funciona, por esse mapa mental, a gente funciona, a gente não consegue decorar muito, talvez no máximo 7 coisas. Então, se eu te falar quais são os 10 mandamentos, mesmo que você for foi na catequese, estudou, é um cara de bem, tentou fazer a coisa, e eu vou chegar para pessoas que são religiosas hoje, que acreditam em Deus, que acham que isso é uma parte fundamental espiritual da vida delas, e vou pedir para elas recitarem os 10 mandamentos. Eu vou chutar que elas vão acertar 5, 7. Talvez o padre ou o pastor saiba dos 10, mas isso é porque é meio que a profissão dele. E é por quê? Porque a gente não decora tudo. O cérebro não decora. Se não tiver uma cola, você não decora. Ou se você decorar e não repetir isso todo dia, pelos próximos X dias, e de vez em quando, a cada ano, revisar, você esquece. Então, o jeito que o cérebro funciona. Então, se você só consegue decorar de 5 a 7 coisas, como você pode passar mais informação do que 5 a 7 coisas? Você agrupa. Você coloca em grupos. Tanto é que quando você fala o nome Lorival, eu conheço Lorival. É fácil eu lembrar Lorival, Pedro, João, Tiago. Mas tem sempre um nome que é difícil. Por exemplo, cara, um que foi difícil de eu entender era Mairo, do Mairo Vergara. Eu conhecia muito Mário. Mas eu não conhecia Mário, quando o I troca. Então demorou um tempo. Jobert, o nome do Jobert Chaves. Pô, coitado do Jobert. Porque é o único Jobert que existe, na minha opinião. Porque todo mundo conhece Joubert. Então, quando eu chegava nos Estados na Inglaterra, ninguém sabe Érico. Não é muito, muito louco. Mas eles têm muito, por causa da União Europeia, muito migração e tal, tem muito Enrico. Porque é um nome italiano, Enrico. Então as pessoas me chamavam muito de... Eu falava Érico, eles chamavam de Enrico. Até eu entendi. Aí eu tentava falar assim, não é Enrico, é Érico. É como Eric, de Eric Clapton, com O no final. Aí quando eu falava Eric, mas por que eu sabia que eles conheciam o Eric Clapton. Eu imaginava, né? É um guitarrista famoso e tal. Mas, então eu peguei uma coisa que eles conheciam. Então, se a gente não agrupa as coisas em caixinhas, a gente não decora. Mas a gente decora as caixinhas. Então, por exemplo, a gente decora a caixinha do CPL1, CPL2 e CPL3. E a gente sabe que o CPL1, CPL2 e CPL3 tem 5 estruturas lá dentro. Se eu desassocio isso à caixinha do CPL1, ela não lembra. E na escola era isso, né? Como é que é biologia? Você chega lá na aula de biologia, você vai aprender todos os animais? Não, você vai agrupar os animais em categorias. Quais são as categorias? Reino, filho, classe, ordem. Por exemplo, caralho, né? Você podia ser categorias de seres vivos, né? Categorias de animais e vegetais. Pô, quinta série tá fora. Nossa, eu Mas vou aí... minha cabeça. Voa, nada, eu na terra. Total. Aí os caras fizeram o quê? Mamíferos, répteis, anfíbios, aracnídeos, eu acho que aracnídeos, ou insetos, eu não sei se inseto é aracnídeo, crustáceos, alguma coisa do tipo. Mas toda hora que você via um novo animal deles, ele falou assim, cara, em que caixinha é esse cara? Esse cara aqui é um inseto. Esse cara aqui é um crustáceo. Esse cara aqui é um mamífero. Por quê? Porque eu decidi que todo mundo que mama é mamífero. Todo mundo que, sei lá, sangue frio é réptil. Não sei se é isso. Mas enfim. Então, por que eles fizeram essas categorias? Eles fizeram essas categorias pra gente lembrar das coisas. Na gramática, quantas figuras tem? Tem uma coisa que chama preposição. Tem uma coisa que chama sufixo. Tem uma coisa que chama verbo. Tem uma coisa que... E aí, quando a gente agrupa isso, a gente organiza. A complexidade da gramática fica mais fácil de entender quando você sabe que a diferença de um verbo e de um substantivo. Você sabe, não vou nem entrar em objeto direto, tá, Lorival? Nossa, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente é pago para organizar isso.
Então, por exemplo, eu não explico tudo, coloco tudo lá. Eu falo assim, tem 23 gatilhos mentais. Nossa, 23 gatilhos mentais. Podia até melhorar isso. Os 23 gatilhos mentais, tem gatilhos mentais de atenção e tem gatilhos mentais de ação. Podia criar 2 categorias. Porque eu não sei se ele vai decorar os 23 gatilhos mentais, mas se ele só decorar as categorias, a chance dele chegar nos de atenção é maior. Então a gente é pago para organizar, para filtrar em primeira mão e organizar. É isso que a gente é pago. Um professor é pago para isso. E quanto mais ele organiza, quanto mais ele filtra e mais ele organiza, melhor. Então, por isso que é importante ter clareza. Por isso que não tem como a gente, na ignição, não ter clareza. Não quem está fazendo palestra. Porque a gente é pago para isso. E toda vez que a gente não tem, a gente vai ser pior pago. Você faz uma palestra, ninguém entendeu, ninguém fixou nada, ou ninguém conseguiu tirar alguma coisa, a gente vai ter uma chance de renovação menor. Assim, tudo vai contando, né? Não é uma vez só. Num evento você tem que ter clareza. E clareza é o quê? Filtrar, organizar. E organização significa sequência importante e a criação das caixinhas. Por isso que nunca pode ter 10 passos. No Insider a gente organizou e ficou até melhor. Por exemplo, a gente tinha 8 entregáveis. A gente organizou, mas ninguém lembra dos 8. Nem eu, se você botar aqui para lembrar dos 8 entregáveis. Eu acho que chegou a 12, 13 entregáveis. Mas aí a gente categorizou os entregáveis. Tem entregáveis de comunidade, tem entregáveis de direcionamento, tem entregáveis de feedback e organização. Devia ser só 3, né? Mas por quê? Quando a gente ia explicar os entregáveis, ia ficar mais claro porque a gente categorizou. Total. E ficou, tipo assim, até nas palestras que a gente faz, cara, o cara sai de lá entendendo o Inside. Mesmo que ele não lembre de todos os entregáveis, ele entende o princípio. Porque Entende. Agrupou. E se não entender, a gente vende menos. Porque clareza, confusão gera... Desconexão, né? Desconexão não gera compra. Gera qualquer coisa, menos compra. Porque você fica confuso, você fica esperando a clareza pra comprar. Show de bola. Pô, é isso aí. Ficando por essa então. Então, sobre a importância Agora aqui, eu cara. queria dizer, por que é importante você conhecer o seu cliente? Nossa. Aí é só a Letícia concluir aí. Agora é só tu fazer um compilado aí dos cortes. Não, mas a parada foi... Foi uma coisa interessante que no último episódio, eu não sei se foi o último cronologicamente como é que a gente vai liberar, mas você fazia um resumo das sacadas, né? Isso aqui, mas assim, quando você fez isso, foi interessante. Porque o que você, no último episódio que você demonstrou? É que você não chegou a chegar e falar assim, acertei, Érico, né? E tinha um só que eu acho que não acertei, mas eu não queria deixar chato. Eu já tesouro na entrada, já falo que seu sobrenome é uma coisa de Júnior. Pô, eu tinha ficado felizão, velho. Tu colocou água no meu chopp do mesmo jeito agora. Mas tinha um que você não tinha acertado de cara, assim. Mas enfim, de 9 daquele último, você acertou, sei lá, 7. Que eu realmente quis dizer aquilo. Mas é interessante, né? Porque, cara, será que eu acertei ou errei? Né? Mas enfim, você só vai ter noção que se você acertou, se você... Tem a confirmação da fonte? Tem a confirmação da fonte. Vamos ver se eu acertei alguma coisa aqui hoje? Vamos lá. Eu tenho meio certo também? Nunca você ganhou meio certo. Você lembra do meio certo? Não lembro, cara. Eu também tava acertado todas. Nem eu tava bonzão. Então, a primeira parada é sobre, tipo assim, importante para você entender seu avatar é conversar com ele. Tá conversando. Porém, quem pergunta tem um viés. E a partir do momento que você pergunta, você influencia a resposta dele, ponto. Sim. Depois que ele responde, você tem que sacar os 3 níveis. Que é o que a pessoa fala, depois como a pessoa se sente e o que ela pensa que ela nem sabe o que está pensando. Aí seria o nível ideal de... Quando você acerta os 3, você está no nível ideal de 100% de escuta. Alguma coisa do tipo. Exatamente. Pergunta se você acertou, cara. Acertei essa, Érico? Acertou. Acertei essa. E aí... Apesar de eu dar uma complementadinha, né? Quando você complementa, o cara não acertou ganhou um 8, não 7. Porque senão eu não complementava, né? Mas um 8 de Érico Rocha vale muito. Eu falava assim... Tem uma frase que é mágica do próprio livro que ele fala assim... É isso. Quando a pessoa só responde... É isso... É um 100% de acerto. Aí você... E importantíssimo na comunicação é você sempre checar se a pessoa aterrissou.
aquilo que você falou para ela. E a única forma de você fazer isso é ela confirmando verbalmente afirmando aquilo que você falou de fato. E, além disso, o que a gente faz quando tem alguma falha de comunicação? A maioria das vezes, a culpa tá no comunicador. E você faz isso 2, 3 vezes. Na maioria das vezes ou sempre? Eu não acho... Aí, ó, tá aí uma coisa que você não acertou. Eu não acho que é na maioria das vezes. Mas ela começa no comunicador. Ela começa no comunicador. Da primeira, da segunda e na terceira é o comunicador. Mas, pô, chegou na área do Sun Tzu que ele comunicou, né? Numa maneira violenta, não sei se eu recomendo isso, mas ele comunicou, não comunicou? E aí ficou claro. Por isso que ele cortou a cabeça das... Não sei se isso aconteceu. Eu acho que aconteceu mesmo. Eu acho que isso aí tá no livro dele lá. Mas, assim, chegou uma hora que ele... E nem sempre você precisa ser tão violento, né? Mas... Na primeira, na segunda e na terceira, geralmente o comunicador errou. Aí vai chegar uma hora que ele vai chegar. Agora elas entenderam. Da quarta, elas entenderam, né? E diferentes pessoas têm diferentes formas de expor. Quando ela desiste da conversa, quando ela está incomodada com algo, e você começa a ler essas coisas corporais mesmo na pessoa. Ou... não só corporais, mas comportamentais, né? Às vezes eu ficar parado, não falar nada, um caso diferente da Kate, da Pri, uma parada assim, e por fim... Uma parada assim o quê? Uma parada assim... Não, isso que eu falei. Como assim? Não entendi essa parte. Não, Quer dizer, eu acho que você não sacou essa parte. Não aterrisei. Acho que não. Você não terminou... Fui um mau comunicador. Então vamos lá. Mal, muito mal. Tá. Tenta de novo. Tá, vamos lá. Você precisa checar as diferentes formas que as pessoas dizem pra você se ela tá incomodada, se ela realmente entendeu, ou se ela simplesmente desistiu daquele assunto. Eu não acho que você precisa checar, não. Você não checa? Eu acho que se você quiser escutar ela, existe um segundo nível. Se você quiser acertar esse segundo nível, você só vai descobrir checando. Não é que, quando você fala assim, você precisa... Parece um dever, assim. Você não precisa, não. Nem sempre eu faço isso. Mas se você quiser escutá-la num nível maior, você precisa verificar se você escutou, né? E para verificar que você escutou, você precisa ler ela. E aí chutar. Soa pra mim que você tá com medo. Soa pra mim que você tá frustrado. Soa, parece que você se sentiu atacada. Ou atacado. Parece que você acha que eu tô bravo com você. Parece que você acha que eu estou descontente com o seu trabalho. Parece que você acha que eu tô indiferente ao que você tá falando. Parece... Então, eu tenho uma ideia. E por que eu quero dizer isso? Porque se eu acertar, eu falo assim, cara, eu tô. Aí eu escutei o segundo nível. Se você quiser ter escutar, não é nenhuma comunicação, escutar mais efetivo no que eu falo, você acertou o segundo nível, que é difícil de acertar. Cara, o terceiro nível, eu vou acertar o terceiro nível em 25% das vezes. Para cada 10 que eu acerto o primeiro nível, eu hoje acerto 5 ou 6 o segundo, se eu estiver na minha área de atuação, e eu acerto, sei lá, 2 vezes o terceiro. De primeira. Isso com o cliente, né? E com a esposa? Não, cara, com todo mundo. Com o cliente, com a esposa. Eu acho que com o filho você acerta um pouquinho mais. Tem uma vez que eu cheguei pro Noah e falei assim, nossa, parece que você tá chateado. Aí ele virou, não tô chateado, tô cansado. Ah, interessante. Inclusive com criança é muito normal, né? Quando você nunca teve filho, parece que o seu filho tá bravo. Mas ele não tá bravo, ele tá com fome. É estranho isso. Às vezes é com a esposa também. Cara, minha esposa não pode deixar ela sem comer. Cara, assim, tipo, não pode deixar sem comer, não tô falando aqui. Mas assim, às vezes, cara, parece que você tá brava. Não tô brava, tô cansada. Tô com fome. Eu não errei isso. Pô, se eu tivesse acertado, parece que você tá com fome. Uhum. Aí você consegue... E aí a pessoa vai se sentir escutada, né? Uhum. Show de bola. E por fim, nós infoprodutores somos pagos para organizar a informação, que é filtrar e sequenciar elas, colocar elas em ordem, filtrar e organizar as informações. Esqueceu de uma.
Você é pago para organizar, né? Você filtra, sequencia e coloca ela em categorias. Em categorias. E por que você coloca ela em categorias? Porque fica mais fácil das pessoas decorarem. As pessoas não absorvem tudo. Não absorve. Agora você pegou. É isso mesmo. Não absorve. E se você tem dúvida, me recita os 10 mandamentos. O Lorival só decora Vamos tentar. não cobiçar a mulher do próximo. Vamos cobiçar Então, a mulher. olha, vamos lá, 10 mandamentos. Vamos lá. Vamos ver a galera que tá aí assistindo. Primeiro. Pra mim? Não cobiçar a mulher do próximo. Lá, pra ver Nossa, ajuda aí, galera. 10 mandamentos, quem sabe, manda aí. Não cobiçar a mulher do próximo. Eu sei não tem matarás. Não roubar. Não roubar. Só que não tomar seu santo nome em vão. Não levantar. Olha, não levantar o nome de Deus em vão. Não levantar falsos testemunhos. Não mentir. Não mentir. Falso testemunho. Pô, isso devia ser. Isso é muito importante lá no quando você tá entrevistando um aluno, né? Não fazer um testemunho. E aí? E galera do chat, mais amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Boa, Felipe. Amar o próximo como a si mesmo. Já tá no 7. Já dando 7 aí. 3, cara. Tá faltando 3. Não farás imagens de escultura para adorar. Não cobiçar a mulher do próximo. Esse eu sei, Edivaldo. Esse tá safe, moleque. Total. Vai faltar 2. Deixa aí nos comentários, galera, quem tá assistindo os 10 mandamentos. E vou falar uma parada. Eu ensino pessoas a fazer 6 em 7. E de tempos em tempos eu faço aulas gratuitas de como fazer um passo a passo de como levar a pessoa no 6 em 7. E se você tiver ou no link da minha bio, vai lá no link da minha bio e se cadastra, caso você queira ter uma aula gratuita como essa, ou no link da descrição em algum lugar vai estar. Se você está me escutando no Spotify, link da bio. Se você está no YouTube, definitivamente vai ter um comentário. Se tudo correr certo, eu tiver comunicado bem com a minha equipe, vai ter um link para você se cadastrar no próximo evento, onde eu ensino pessoas a fazerem 6 em 7. É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast 6 em 7. Honrar pai e mãe. Olha isso. Não roubar. Não roubar. É isso aí, eu acho que fechou, hein? Abraço, galera. Foi. Abraço, gente. Quando vocês estavam 100% focado no produto fórmula de lançamento, qual foi o faturamento do primeiro ano, assim? Você se arrepende de alguma decisão dessas estratégicas, de ter separado, ou ter mudado o preço de produto? Muitas. Se correr, o bicho pega. Isso é, se você mudar demais, enlouquecidamente, sem escrúpulo, tentar inovar, assim, estarrecidamente, você vai acabar quebrando tudo aquilo que está funcionando. Mas se você também não mudar nunca, o bicho come. E eventualmente vai chegar uma hora que está todo mundo satisfeito e para de comprar todo mundo.